do campeonato, ao lado do Hélio Castro Neves é o segundo. Ryan Hunter Ray, atual campeão, é o terceiro. Dario Franchitti, o escocês voador, é o quarto. Aí a gente tem na quinta colocação o Ernesto Viso e o Hélio Castro Neves, o outro líder do campeonato, em sexto. O Tony Kanaan vai largar na 13ª colocação. Este, o grid de largada, suas principais posições aqui na Band, aqui no Grande Prêmio do Texas. Tiago Mendonça, muito boa noite. Nosso convidado especial, jornalista especializado em automobilismo. O que a gente pode esperar dessa prova? O que a gente pode esperar com este grid? Apesar que grid no Texas não significa muita coisa, né? É verdade, Theo. Muito boa noite ao amigo da Band. A Fórmula Indy chega ao circuito mais particular da temporada, né? Nós temos as curvas da pista do Texas, são as mais inclinadas do ano, as mais inclinadas do calendário. São 24 graus de inclinação. Para se ter uma ideia, o circuito de Indianápolis tem 9 graus, ou seja, isso faz com que os carros andem muito mais rápido no Texas, e a força G, a força da gravidade, é muito grande sobre os pilotos. Eles suportam nas curvas de raio mais longo o equivalente a um peso de 24 quilos para poder permanecer ali com o pescoço em ordem e para seguir em frente na prova. Então, a expectativa é de um desafio físico para os pilotos nessa corrida do Texas. Nós temos neste momento a execução do hino nacional norte-americano. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through that night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Aí está a execução do hino nacional norte-americano. Nós temos 2 horas a menos no horário lá do Texas, então são 7 horas e 42 minutos no horário de lá, mas é quase o horário de verão, por isso está claro ainda. O sol deve aparecer às 10h40, horário nosso. Agora, 2 professoras lá do Texas que vão dar agora a autorização para ligar os motores. As professoras trabalharam nos resgates das pessoas no furacão de Oklahoma. Vamos ouvir. Drivers, start your engine! Ensaiaram direitinho, cheio de energia. Aí você vê o Simon Pagenaud, que vai tentando crescer no campeonato. E esse é o carro do Tony Kanaan, um carro com as cores diferentes hoje. Você viu que tem muito amarelo, tem azul. Esse é o carro do Tony Kanaan. E esse aí é o carro do Dario Franchitti, também está numa cor diferente. É igual o carro do Hinchcliffe. Esse é o Marco Andretti. Esse aí vai disputando com o Hélio Castro Neves a liderança do campeonato e larga na 2ª colocação o Marco Andretti. Tudo praticamente pronto. Nós já vamos para a primeira volta de apresentação. Tá aí o Graham Rahal. Graham Rahal foi o 2º colocado no ano passado, teve a oportunidade de vencer, acabou cometendo uma besteira no finalzinho, lambendo a mureta de proteção. Kimball. Theo, e a gente vê a luz do dia ainda no circuito do Texas. Afinal de contas, são 19 horas e 44 minutos no circuito, e esse é um desafio extra para os pilotos, na opinião do Hélio Castro Neves, principalmente por causa da temperatura dos pneus. Ele diz que a corrida começa de uma forma, que é aí ainda com a pista quente, com a pista com um pouco de sol, e depois esfria bastante, ou seja, o piloto precisa lidar com o desgaste de pneus e também com a temperatura dos pneus em condições diferentes, com sol e com a noite chegando. A gente viu ali também o carro número 4, o carro da Panther, que agora está sendo pilotado pelo Oriol Serviá. Ryan Briscoe
não pilota mais em circuitos ovais, né? Já disse que não quer mais andar em ovais. E o Ryan Briscoe, que substituiu e muito bem o Hildebrand na etapa de Detroit, ganhando uma corrida, largando na pole position em outra. E agora quem corre é o Oriol Serviat. Esse aí é o carro de 2 lugares. Quem vai pilotando esse carro, esse aí é um convidado, né? Você está vendo essa pessoa de óculos, é um convidado. Quem pilota esse carro é o Mário Andretti. Vamos agora para a volta de apresentação inicial das 24 feras da Fórmula Indy, que já vão estar acelerando nesta 8ª etapa do campeonato, o Grande Prêmio do Texas. Olha essa imagem, aquela imagem anterior. Você vê o que tem de ondulação, como já disse o Thiago Mendonça, 24 graus, as inclinações que temos nas 2 curvas. Aí está o Oriol Serviat. O impressionante dessa inclinação é que se a gente pegasse essa mesma curva e colocasse em outro lugar com o mesmo raio, só que sem a inclinação, os carros contornariam 75% mais lentos a curva do que eles contornam com a inclinação. Então realmente traz mais emoção para a corrida esse detalhe do circuito do Texas. A Penske é a equipe com o maior número de vitórias no Texas, são 7 vitórias, e o Hélio Castro Neves é o piloto com o maior número de vitórias também no Texas, venceu 3 vezes. O Tony Kanaan tem 1 vitória e o Gil de Ferran tem outra vitória, são as 5 vitórias brasileiras nesse circuito do Texas. A curiosidade é que desde 2007 foram 7 vencedores diferentes nessa pista. Aí você está vendo o Marco Andretti. Ali na frente tem o Will Power. O Will Power só venceu uma prova na carreira dele em circuito oval. E foi aí, exatamente no Texas, que ele venceu em 2011. As outras vitórias que ele tem são todas em circuitos mistos permanentes ou de rua. E ele vive um jejum de 1 ano já sem vitórias. Ele brincou ao fazer a pole position. Ele contou que a mulher dele é do Texas e ele disse que ele precisa ganhar, porque tá a família toda lá, a sogra, enfim. Ele precisa vencer, senão ele não vai jantar em casa. De repente dorme até no sofá da sala. Ali você viu o Simon Pagenaud. É outro piloto também que não tem o mesmo desempenho nos circuitos ovais, mas vem crescendo na temporada. Ele vai largar na 23ª porque trocou o motor, trocaram os motores. A Simona De Silvestro, Simon Pagenaud e o Tristan Vautier. Então esses pilotos estão largando no final do pelotão. Esse é o samurai voador, o Takuma Sato. É um outro piloto também que em circuito oval sempre apronta, sempre parte para cima o Takuma Sato, mas larga em 21º também. Larga um pouco mais atrás. Só que no circuito do Texas é uma pista onde a gente vai ver muitas ultrapassagens. Não é problema a ultrapassagem. Então largar atrás não significa muito não. Você vai ver aí com 5, 10 voltas, o pessoal que está largando atrás já vai chegar. A gente já viu ali o carro da Simona De Silvestro. Vamos para mais uma volta de apresentação nesse circuito oval do Texas. Repito para você, são 2.414 metros. Vamos ter um total de 228 voltas, 550 quilômetros de emoção pura na Fórmula Indy aqui na Band. O Takuma Sato tem a vantagem de já ter testado nesse circuito nesse ano. Ele andou em março junto com o Ed Carpenter, o Graham Rahal, Simon Pagenaud, James Jake e o Tristan Vautier. Vamos para a largada, hein? Lado a lado, vamos para a largada. Hélio Castro Neves é o 6º, Tony Kanaan é o 13º. A primeira fila tem o Will Power por dentro e tem o Marco Andretti por fora. Na segunda fila, Ryan Hunter-Reay e Dario Franchitti. Já vai pintar a bandeira verde. Já vai começar a 8ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Mais um desafio em circuito oval. Aí está a largada. Já pula na frente o Will Power. Bota pressão em cima dele, Marco Andretti. Já vem o Marco Andretti, trazendo o Ryan Hunter-Reay. Coladaço o Ryan Hunter-Reay. Bem o Hélio, hein? Bem o Hélio crescendo ali atrás. O Hélio Castro Neves vai tentando crescer ali atrás e o Tony Kanaan também. Vem forte o Tony Kanaan. E já tem a disputa pela primeira colocação. Marco Andretti vai assumindo a primeira colocação. Escapou demais o Will Power. Pode perder também a segunda posição. Vai pra cima do Will Power, Ryan Hunter-Reay. Essa é apenas o início da prova para você. O primeiro é Marco Andretti, o segundo é Will Power. Vai passando o Ryan Hunter-Reay em terceiro, Dario Franchitti é o 4º, o 5º Viso, o Hélio Castro Neves é o 6º, hein? O Tony Kanaan já passou na 10ª colocação. Ganhou 3 posições o Tony Kanaan. O Hélio Castro Neves passou na segunda volta na 6ª colocação. Vai abrindo o Marco Andretti, vai abrindo o Marco Andretti. É o primeiro colocado o Marco Andretti. Olha a confusão aí no meio do pelotão, ó. Mais atrás, né? Olha a confusão. Essa vai ser
Esse vai ser um retrato do Grande Prêmio do Texas. E já vem agora para cima do Will Power, Ryan Hunter-Reay, para assumir a segunda posição e vai embora, hein? Uma estilingada do Ryan Hunter-Reay. Vai a caça agora do Marco Andretti, que é o líder. Já temos o primeiro entrando nos boxes, vai entrando nos boxes aí a Pippa Man. A Pippa Man vai entrando nos boxes. Não sei se teve algum problema de lamber a mureta de proteção, algum problema de motor. E essa é a disputa pela primeira colocação, ó. Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti. São pilotos da mesma equipe. Vão abrindo, hein? Pois é, e fica complicado para o Will Power porque ele perde contato com os dois primeiros colocados e perde o vácuo, que é super importante nesse circuito do Texas. Vai para cima mesmo o Hunter-Reay. Hélio Castro Neves passou na quinta colocação. Marco Andretti, aí está a Pippa Man. Não sei se ela conseguiu chegar. Não, ali tranquilo, ali é só puxar para trás, ó, tem muita fumaça no motor, dá a impressão que realmente, e temos bandeira amarela, dá a impressão que realmente foi um problema mecânico. Bandeira amarela em todo o circuito. Você vê que o Marco Andretti é o primeiro, Ryan Hunter-Reay vem pela segunda colocação. Vamos ver se... Olha, já vem lá atrás, ó, já vem lá atrás com problema, ó. Perdeu o rendimento, já vem com problema, já coloca, puxa o carro para dentro, mas a gente não sabe se caiu óleo, caiu alguma coisa ali, por isso nós temos a bandeira amarela. Uma pena para a Pippa Man, ela que substitui o Mike Conway, que venceu inclusive uma prova em Detroit pela Dale Coyne, e ela ainda negocia para ficar na equipe para o restante do ano, para tentar chegar até o final da temporada. Apesar do nome, Pippa Man é mulher. Marco Andretti é o primeiro, Ryan Hunter-Reay é o segundo, Will Power é o terceiro, Viso é o quarto, Hélio Castro Neves é o quinto, Joseph Newgarden é o sexto, Charlie Kimball o sétimo, o Dario Franchitti o oitavo, largou bem, mas perdeu posições o Dario Franchitti, o Scott Dixon é o nono, o Ed Carpenter é o décimo, Tony Kanaan vem pela 11ª colocação. Aquele pessoal lá de trás, a Simona de Silvestro é a 20ª. Nós temos o Takuma ganhando posições, é o 17º colocado. O Pagenot continua lá atrás em 23º. E o Tristan Gauthier também na 22ª colocação. O Oriol Serviat está agora em 21º lugar. Ou seja, aquele pessoal que a gente esperava já crescendo no início da prova, só a Simona de Silvestro é que vai crescendo. O Tony Kanaan, 11º colocado, já venceu no Texas em 2004. Na caminhada dele para o título naquele ano, ele conseguiu uma vitória. E o Hélio Castro Neves também venceu. Naquele ano foram disputadas 2 provas no circuito do Texas, com vitória dos 2 brasileiros. Serão 228 voltas, 550 quilômetros. Esse oval do Texas foi construído entre 95 e 96. Custou 250 milhões de dólares. E os principais eventos nesse circuito são exatamente a NASCAR e a Fórmula Indy. Primeiro vencedor. Fica na cidade de Fort Worth. É a 5ª cidade mais populosa do Texas, com 741 mil habitantes. A mais populosa do Texas é Houston, que tem 2 milhões de habitantes e vai sediar uma corrida da Fórmula Indy também. Primeiro vencedor no Texas, Arie Luyendyk, nome forte da Fórmula Indy. E vai chegando aí Oriol Serviat, vem para uma tática diferente, está lá atrás, mas tática diferente agora. Um circuito oval, não, pediu para mexer muito no carro, talvez por isso. Vai continuar atrás do mesmo jeito, né? Não vai perder volta, então já mexeu ali, ou colocando mais pressão aerodinâmica, ou tirando mais pressão aerodinâmica. Daqui a pouquinho vamos para a relargada, hein? Hélio Castro Neves é o quinto, Marco Andretti dividindo com ele agora nesse momento, porque já liderou volta. O Marco Andretti tem 1 ponto a mais do que o Hélio Castro Neves na liderança do campeonato. Vamos ver esse duelo pela liderança do campeonato. Marco, por enquanto, vai liderando, o Hélio é o 5º colocado. O Hélio largou em 6º, é o 5º. Hélio, recordista de vitórias no circuito, buscando a sua 4ª conquista, e vem bem em 5º lugar. O Hélio vai fazendo uma temporada mais consistente, né? Até curioso, porque nas 7 primeiras provas nós não tivemos vitórias nem da Chip Ganassi e nem da Penske. Isso é a primeira vez que acontece desde que as duas equipes competem juntas na Fórmula Indy. A Ganassi estreou em 90, a Penske já estava lá, e desde então nós nunca passamos 7 provas sem nenhuma das duas vencerem pelo menos uma corrida. Renata Fã comanda um programa perfeito para quem gosta de torcer. Jogo aberto, de segunda a sexta, às 11h10 da manhã, aqui na Band. Passamos já com 8 voltas completadas, estamos na volta número 9, estamos com bandeira amarela. Marco Andretti vai vencendo.
Tem algumas pessoas aqui no Twitter perguntando sobre por que os carros da Fórmula Indy mudam de cores. Depende do patrocinador. Às vezes uma equipe fecha com 3 patrocinadores, 4 patrocinadores diferentes para aquele carro durante a temporada e por isso a gente tem isso. Nas últimas 22 corridas, 14 vencedores diferentes, 9 diferentes equipes venceram. 3 pilotos venceram pela primeira vez e tivemos 6 líderes diferentes. Quer dizer, essa aí mostra que a Fórmula Indy realmente vem, não só nessa temporada, mas vem desde a metade do ano passado, numa competitividade impressionante. É muito legal a gente ver várias equipes diferentes vencendo as provas. Como já disse o Thiago, a gente não tem nesse início de campeonato nenhuma vitória, por exemplo, da Chip Ganassi, né? Então isso é uma coisa bem interessante no histórico da Fórmula Indy. Olha ali atrás o que acontece com o Scott Dixon, hein? Quase colocando as rodas na grama. E se coloca na grama, vai sair rodando que nem um peão. Olha só, olha onde ele foi. Você vê que o capacete também do Scott Dixon tá diferente. Pois é, e tomou um susto danado ali. Com certeza os pilotos dessas equipes, da Penske e da Chip Ganassi, também já se sentem pressionados para essa vitória acontecer, né? A gente chega a 7 etapas do campeonato, eles precisam começar a ganhar para sonhar com o título. Com esta amarela, a janela ela fica mais longa, né? Fica uma janela maior. Então ela vai ser entre a volta 35 e 49, a primeira janela para a troca de pneus e o reabastecimento. O pessoal continua observando ali o local onde escapou o carro da Pippa Manning. Escapou não, né? Onde ela retirou o carro com um problema no motor e por isso estamos ainda com esta bandeira amarela. Marco Andretti é o primeiro, Ryan Hunter-Reay ocupando a segunda colocação, o terceiro Will Power, o vice é o quarto, o quinto é o Hélio Castro Neves, o Joseph Newgarden vem pela sexta colocação, o Tony Kanaan é o 11º e amanhã tem mais velocidade na tela da Band para você. A partir da 1 da tarde, os caminhões mais velozes do planeta acelerando no Paraíso, em Goiânia, na 4ª etapa do campeonato, com Wellington Cirino largando na pole position. Cirino, que é o dono do maior número de poles na Fórmula Truck, larga mais uma vez na frente. Então, o Marco Andretti à frente do pelotão, ele estava muito satisfeito com o desempenho do carro nos treinos de sexta-feira, porque ele inclusive achou que ele ia largar mais atrás. Ele teve um problema ali, o motor deu limitador, né? Chegou ali ao limite em uma das voltas, ele perdeu o tempo, achou que ia chegar lá atrás no grid de largada, não. Largou ali na primeira fila, com chances de disputar a vitória. Então vem muito bem, com um carro muito equilibrado, o Marco Andretti. O warm-up, o treino de aquecimento para uma corrida noturna em circuito oval, acontece no mesmo dia da classificação, mas claro que depois. E nesse warm-up, no treino de aquecimento de ontem, a gente não pode chamar de aquecimento, a gente pode chamar de repente o último treino, né, antes da prova, porque foi ontem. O Tony Kanaan acabou sendo mais rápido, ele está muito otimista para essa corrida. E é uma corrida também, já que a gente tem que ver a estratégia de cada piloto, cada equipe, com relação ao consumo de combustível. E claro que isso tudo vai depender do número de voltas com bandeiras amarelas. É verdade, desgasta bastante. O Will Power alertava também para os pneus. Ele disse que quem conseguir fazer uma parada no finalzinho para ter pneus novos contra outros que tenham pneus mais desgastados, pode se dar bem, pode passar por todo mundo e vencer a corrida. E nas últimas 30 voltas, quem fizer um pit stop, sair com os pneus fresquinhos, tem aí uma chance de partir para cima. São imagens aí da região de Fort Worth, no Texas, algumas imagens das corridas passadas. Essa aí foi a do ano passado e nós temos 3 carros da Andretti entre os 4 primeiros colocados. A Andretti é uma equipe que começa a temporada, a gente pode colocar começo ainda, não passamos da metade da temporada, começa fortíssima a equipe Andretti. O Marco Andretti vai liderando, o Ryan Hunter-Reay é o segundo e o Viz é o quarto. O Will Power da Penske está na 3ª colocação. Depois vem em quinto o Hélio Castro Neves, que também é da Penske. Interessante essa disputa interna da equipe Andretti. O próprio Marco dizia que isso é muito importante para ele, né, para todos os pilotos, porque eles acabam se cobrando mais, ou seja, você não pode nunca estar atrás do seu companheiro de equipe. O seu companheiro de equipe é muito rápido, então fica realmente complicado. Eles têm que andar aí, se esforçar o dobro para conseguir chegar bem. Circuito, capacidade para 138 mil pessoas, cerca de 60 mil pessoas nessa pista. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Texas. Vai tendo dificuldades ali o Hélio Castro Neves, não, vai partindo para cima do Viso.
Vai partindo para cima do Viso, ele foi ultrapassado e agora tenta dar o troco. Vem por fora o Hélio Castro Neves. Vem por fora o Hélio Castro Neves. Conseguiu ultrapassar o Viso, tomou um troco por alguns metros e vai embora. Vai embora o Hélio Castro Neves. Já se mandou dessa confusão. Já vai botar pressão em cima do Ryan Hunter-Reay, hein? Mais à frente já não dá para ver o carro do Hélio. Eu não sei se é o Hunter-Reay ou o Marco Andretti. Vamos ver lá na frente qual é a situação. É o Marco Andretti. Ryan Hunter-Reay vai liderando a prova. O Marco Andretti vai recebendo toda a pressão do Hélio Castro Neves. Essa confusão um pouquinho mais atrás. É uma disputa aí que vai da quinta até a nona colocação. E já vai aparecendo em oitavo o Scott Dixon. Aí está o Marco Andretti. O Marco Andretti continua em primeiro. Ryan Hunter-Reay é o segundo. O Will Power é o terceiro. Quem tá, esquece tudo que eu falei. Quem tá ali na frente do Hélio Castro Neves é o Will Power. O Hélio Castro Neves é o quarto, botando pressão em cima do Will Power. O Marco Andretti é o primeiro, o Ryan Hunter-Reay é o segundo. Esse é o líder da prova. Já vem o Hélio, vai tirando a diferença com relação ao Will Power. A diferença na volta anterior era de 2 décimos, 2 décimos apenas. E o Tony vai crescendo, já é o nono colocado, hein? E passa agora o Kimball, é o oitavo. Tony já é o oitavo colocado, vai à caça agora do Scott Dixon, que é o sétimo. Cresce na prova também, Tony Kanaan, tá aí no seu vídeo. Tony Kanaan vem muito bem na prova. Você disse que ele foi o mais rápido em um dos treinos e havia sido o segundo colocado no primeiro treino livre. É que na classificação ele teve um problema na troca de marchas também, atingiu o limitador e largou mais atrás. Mas está com um carro bem equilibrado, Tony Kanaan. Com essa bandeira amarela, a janela ficou mais longa ainda. O Tony deve parar na volta número 53, hein? O Hélio agora perde um pouco o contato com relação ao Will Power. A diferença é de 5 décimos. 5 décimos, esta é a diferença. Ali o Hinchcliffe botando pressão em cima do Kimball e ganhando agora a 10ª colocação. E mais atrás vem o James Jakes. Vai para cima do Kimball, vai perdendo posições o Kimball. O Tony Kanaan agora está a 5 décimos do Scott Dixon. Vai à caça do Scott Dixon. Marco Andretti é o primeiro com 5 décimos de vantagem para o Ryan Hunter-Reay, que tem 9 décimos de vantagem para o Will Power, que é o terceiro. O Will Power para o Hélio Castro Neves tem 5 décimos. O Hélio para o Viso tem 8 décimos. O Viso para o Joseph Newgarden tem 5 décimos. Esta é a situação dos primeiros colocados. E você vai com o Kimball. Nota no volante do Kimball, Thiago, que está tendo muita dificuldade. É um carro que está arisco, né? Tremendo muito ali o volante, ele tendo dificuldade para segurar esse carro. É verdade, e nessa pista é um problema sério. Aliás, os pilotos disseram que essa corrida vai ser decidida mesmo no braço, porque a Fórmula Indy impõe limitações aerodinâmicas nos carros. Os pilotos não podem mexer demais no ajuste de asa, então eles têm que correr mais ou menos com um pacote pré-definido. Isso torna as coisas muito mais difíceis, desgasta muito mais os pneus e os pilotos trabalham muito mais com o braço também. É apenas o início de prova. Depois da primeira parada a gente pode ter um retrato melhor do que vai ser a corrida, mas eu diria que só mesmo depois da última parada é que a gente vai ver quem estava economizando. Mas neste momento a equipe Andretti cresce uma barbaridade. O Marco Andretti é o líder, coloca 6 décimos praticamente de vantagem em cima do Ryan Hunter-Reay, e o Ryan Hunter-Reay vai colocando 1.1 em cima do Will Power, ou seja, a diferença do primeiro Marco Andretti para o Will Power está na casa de 1.7. Olha só o Kimball de novo aí, ó. Ali você vê aquela verde, é o acelerador. Por enquanto não usou o freio, apenas tira o pé do acelerador e vai embora, ó. Vamos ver se ele usa o freio em algum momento. Por enquanto nada. Ó, tirou um pouquinho, já vai embora. Ali já era para ele dar a aceleração máxima se o carro tivesse na mão. Como o carro não está na mão, ele vai controlando. Não usou o freio em momento algum nesse circuito com uma ondulação de 24 graus. Geralmente não se utiliza o freio em uma volta limpa. Esse é o Dario Franchitti. Dario Franchitti que vem pela 13ª colocação. Largou em quarto. Por enquanto não tem um bom carro. Um carro diferente, um carro verde. Também porque tem um patrocinador diferente nesta prova. O Tony Kanaan está a 7 décimos do Scott Dixon. Ele tem 4 décimos de vantagem para o Ed Carter. Agora vamos com o Dario Franchitti. Vamos ver a tocada dele com relação ao Kimball. Você vê que por enquanto está usando mais o acelerador. Tira menos o pé. Tirou aí, tirou muito, usou o freio, ó. Um pouquinho, né? Triscou no freio. Já é uma outra tocada, ou então o carro tá ruim pra caramba. É verdade, varia muito de piloto para piloto, também de carro para carro, e a gente sabe da importância do equilíbrio no oval, né? O piloto tem pouca chance
de fazer diferença se o carro não estiver totalmente equilibrado. E o Tony tá caladinho. Por enquanto ele não fala nada com a equipe não fala nada com ele, mas não é que eles estão brigados, não. É um bom sinal. É que o carro tá bom, tá tranquilo. Essa é a Simona, ó. Largou em 22º, vem na 14ª colocação. Segura a Simona, hein? A vencedora do desafio do pânico dos carros de gambiarra tá atacada hoje, hein? Vai crescendo a Simona. Por falar em pânico, é amanhã, hein? 9 da noite aqui na Band. Pânico na Band. Então, você falava do Tony Kanaan, ele inclusive disputou a vitória no Texas no ano passado, durante boa parte da prova, mas acabou se enroscando com o Will Power, quebrou um pedaço ali da asa dianteira, teve problemas, mas esteve também na briga pela vitória no ano passado. Olho na tela, olho na Band. Ourocard, o cartão com mais vantagens para você. No próximo sábado, a partir de 15 para as 4 da tarde, começa a Copa das Confederações da FIFA. Copa das Confederações com jeito Band é sempre mais gostoso. A Espanha, que disputou um amistoso com o Haiti, venceu por 2-1. A Espanha que estreia no domingo, no dia 16, às 7 da noite, em Recife. Espanha e Uruguai, grande jogo, hein? Olha só o Marco Andretti como vai abrindo, hein? Vai abrindo o Marco Andretti, abre agora 1.3. Tem 1.3 de vantagem. Esse é o Hélio, botando pressão em cima do Will Power. Já vai deixar para trás o Will Power. Passou com uma facilidade impressionante, hein? Abriu, vamos ver se vai atacar agora o Ryan Hunter-Reay. A diferença do talvez por isso o Hélio passou e vai embora. Fantástica manobra do Hélio Castroneves para cima do Will Power. O problema agora é esse vácuo que ele oferece ao adversário, né? O companheiro de equipe e adversário Will Power, na tentativa ainda de chegar nos dois primeiros colocados que abriram um pouquinho. Belíssimo circuito do Fort Worth, circuito do Texas. Opa, você vê que o ritmo é tão forte que o Marco Andretti já vai pegar o primeiro retardatário, hein? Já vai para cima do Graham Rahal. A situação do Graham não é nada boa. Já vai tomar uma volta do Marco Andretti. E o ritmo dele é muito bom. Ele abriu agora 2 segundos com relação ao Ryan Hunter-Reay e tem 5 segundos de vantagem para o Hélio Castroneves. Vamos ver se o Hélio agora, depois que ultrapassou o Will Power, se tem condições de começar a tirar essa diferença. Mas o ritmo do Marco Andretti é excelente. E que coisa o Graham Rahal. Ele dizia que ele não vai se perdoar nunca por aquele erro que ele cometeu na prova passada, do ano passado, no circuito do Texas, quando liderava e acabou encostando no muro, deu a chance da vitória para o Justin Wilson. Ele falou que só vai esquecer isso quando ele conseguir vencer novamente. Definitivamente hoje tá difícil. Olha, o Hélio vem num ritmo bom, hein? O Hélio vai tirar essa diferença. Vem num ritmo bom, ali você vê o Dario Franchitti. Vai para cima o Dario Franchitti, vai lutando ali pela 12ª colocação. Agora pela 11ª colocação, bom piso. O Hélio Castroneves já tira bastante, hein? 4.2. Ele foi bem mais rápido do que o Marco, bem mais rápido que o Ryan Hunter-Reay e mais rápido que o Joseph Newgarden, que é o 4º colocado neste momento. Essa é a briga mais atrás, mas o Hélio começa a crescer na prova, tira mais, hein? Passou agora 3.8 atrás, então estava se poupando. Agora começa a atacar o Hélio Castroneves. O Tony Kanaan vai ocupando a 6ª colocação. E o mais rápido da corrida nas últimas 4 voltas foi exatamente o Hélio Castroneves. Claro que tem muita gente poupando ainda. Aquela história da estratégia de combustível. Só que o Hélio, nesse momento, mostra que tem um carro em condições de atacar. A diferença vai caindo volta a volta. Com relação ao Ryan Hunter-Reay, já cai para 7 décimos. Daqui a 2 voltas, o Hélio já vai ter condições de lutar pela liderança. Enquanto que a TV norte-americana vai mostrando essa confusão aí atrás. Lá na frente, o Hélio vem tirando, volta a volta. Agora abriu um pouquinho o Marco Andretti. Agora o Marco Andretti fez uma boa volta. O Hélio já não fez uma volta tão boa. Não sei se tem retardatário, pode ser isso também. Já que a gente tá vendo essa disputa aí atrás, ó. O pessoal adora, né? Viso, Ed Carpenter, tá certo. Ali a gente vê também passando Tristan Vautier. Daqui a pouquinho vai chegar nesse pessoal aí o Marco Andretti. Tô de olho aqui na próxima volta do Hélio, melhorou um pouco.
Não foi uma volta tão boa. O Ryan Hunter-Reay acabou sendo mais rápido que ele, a diferença é de 8 décimos. Mas o Hélio está num ritmo bom. Seria importante para o Hélio chegar ao pit stop na liderança da prova, afinal de contas aí ele passaria a ditar o ritmo e também a ditar a estratégia da corrida no Texas. O Tony já é o sexto, e muito próximo do Will Power. O Tony daqui a pouquinho vai lutar pela 5ª colocação. Muito próximo do Will Power. Deixa eu ver essa turma em que lugar que tá. O Viso é o 16º, o Bordel é o 17º, 18º é o Tagliani. Essa turma aí que você tá vendo. E lá na frente, os primeiros vão se aproximando. O Ryan Hunter-Reay começa a tirar um pouquinho também do Marco Andretti. Passa agora o Ryan Hunter-Reay. Tem problema, você fica vendo aí, a gente vai informando para você. E vai chegando aí para a sua parada o Sebastian Saavedra. Vai chegando para a sua parada. É uma parada cedo, hein? Uma parada na volta número 41. Tem muita gente falando em parar na volta 50. Aí você vê o Marco Andretti, ó, pegando aqueles retardatários que você estava vendo. Agora você vai ver a disputa, mas com o líder. Marco Andretti acabou tendo uma dificuldade para ultrapassar o pessoal de trás, é o Simon Pagenaud. Com isso deve encostar o Ryan Hunter-Reay. Olha, a diferença do Marco para o Hélio cai para 2.5, hein? 2.5 é a diferença. E pode cair mais, porque ele está tendo dificuldades com os retardatários. O Tony é o sexto, 5 décimos atrás do Will Power. Passa o Marco Andretti completando mais uma volta. Passou o Marco Andretti, completa mais uma volta. 2 segundos de vantagem para o Ryan Hunter-Reay. O Hélio passa um pouco mais atrás, coladaço, hein? Já vem o Hélio para cima do Ryan Hunter-Reay. Já vem o Hélio, o Ryan Hunter-Reay vem para os boxes. Vem para os boxes, Hélio Castro Neves é o segundo. Hélio Castro Neves é o segundo e está a 2 segundos apenas do líder Marco Andretti, hein? Excelente desempenho do Hélio Castro Neves, e pode ser exatamente aquilo que ele disse antes da largada, que depois que o sol baixasse, que a temperatura da pista diminuísse, talvez ele tivesse condições de imprimir um ritmo mais forte. É o que está acontecendo. O sol vai baixando, a gente acredita aí que com mais meia hora já precise da luz artificial forte. Vai chegando aí o Ryan Hunter-Reay, o Hélio é o segundo, 2 segundos atrás do Marco Andretti. Vamos ver se o Marco entra nessa volta. Não entra. Completa mais uma volta, continua com o retardatário, vai voltando a pista agora o Ryan Hunter-Reay. Vem agora para fazer a sua parada o Simon Pagenaud. Simon Pagenaud vai chegando, o Tony Kanaan continua na 5ª colocação, 1.5 atrás do Will Power. Cresceu nas últimas voltas o Will Power. Ali está o Marco Andretti da Pinta, que vem para os boxes. Não, vai embora o Marco Andretti. Deixa para trás o Alex Tagliani, que é retardatário. O Hélio Castro Neves completa mais uma volta. Vamos ver a diferença dele para o Marco Andretti. Passa o Hélio Castro Neves, 2.1. 2.1 a diferença, não mudou nada. Não mudou nada. Agora o próximo retardatário é o Sebastian Bourdais. Ali vai parando, na verdade, o Joseph Newgarden. Esse é o Joseph Newgarden nos boxes. Marco Andretti continua na pista, Hélio Castro Neves também. A diferença é de 2.1. O Will Power é o terceiro. Os pilotos vão parando. Aqueles que estão economizando mais continuam na pista, vão ganhando posições. E o Tony também é o 4º colocado. O Tony Kanaan vem na 4ª colocação. Ficamos de olho em que momento vai entrar o Marco Andretti, que é o líder da prova. Esse é o Tristan Vautier, o pequeno francês. Vencedor da prova passada em Detroit, piloto francês, crescendo muito na categoria. A gente viu ali, desculpe, Théo, só corrigindo, quem venceu foi o Simon Pagenaud, a última prova. Eu ia citar ali em volta do Vautier, a gente tinha 6 mecânicos trabalhando, e esse é o limite máximo que a Fórmula Indy permite nos pitstops. Apenas 6 membros podem trabalhar no carro no pitstop. O próximo retardatário para o Marco Andretti é o Viso. Com a pista livre, o Marco Andretti tem um ritmo fantástico. Ele abriu 3.1 de vantagem. Agora pegou o retardatário, deve perder um pouquinho essa diferença para o Hélio. Aumentou. O Hélio é que está tendo dificuldades mais atrás. 3.3. O Tony Kanaan vem para os boxes. Vem para os boxes o Tony Kanaan. Vamos ver o trabalho agora no carro do Tony Kanaan. Resolveu adiantar um pouquinho seu pit stop. Volta número 49. Ali a troca de pneus, o reabastecimento. E vai voltando para a pista o Tony Kanaan. Estava na 4ª colocação quando entrou. Vai chegando o Kimball. Trabalha em cima do Kimball enquanto você vê o Marco Andretti liderando todas as voltas da corrida até agora. São 49 voltas completadas.
quem está na orelha do Hélio é nada mais, nada menos do que o Roger Penske, que é o dono da equipe, um estrategista que trabalhou com Rick Mears, trabalhou com Emerson Fittipaldi, trabalhou com Gil de Ferran e volta a trabalhar com o Hélio Castro Neves, como aconteceu antes do Allmendinger entrar para a equipe Penske. Hoje não tem Allmendinger, o Roger Penske está na orelha do Hélio Castro Neves. E as duas equipes se observando bastante, a Andretti e a Penske, para saber a estratégia aí de cada um. O Hélio tem essa vantagem, né, de entrar assim que o Marco entrar se ele quiser. Esse é o Scott Dixon. Vem chegando o Scott Dixon. Estava na 10ª colocação. Marco Andretti, 51 voltas, continua na pista. E abriu demais pro Hélio, hein? E como abriu no momento importante. Abriu 7 segundos. O Hélio deve ter tido muitos problemas com retardatários. 7 segundos em 3 voltas. Vamos ver se é o Hélio que vai chegando ali. Vai passando o James Jakes. Nada do Hélio entrar. Se abriu tanto, tá tendo problema com o retardatário, de repente é a hora de entrar. James Jakes estava na 8ª colocação. Equipe Rahal Letterman. O Tony Kanaan, depois da parada, deixa eu ver a posição dele. O Tony Kanaan voltou na 14ª colocação. 14ª posição para o Tony Kanaan. O Marco Andretti tá abrindo, hein? 8 segundos, tá na hora do Hélio entrar. Se abriu muito, e vem para os boxes o Marco Andretti. Vem antes do Hélio. Tem um carro lento, é o Scott Dixon. Lento, tinha acabado de fazer a sua parada e muito lento o Scott Dixon. Pode pintar uma bandeira amarela, hein? Vai chegando o Hélio também. O Hélio já passou ali, o Marco Andretti vai saindo. Ó, uma parada demorada, hein? Bem mais demorada do que a do Tony. Ó o Hélio ali, ó. O pessoal trabalhando no carro do Hélio. Tá lento, hein? E vai saindo o Hélio. A gente não viu o tempo de parada do Hélio. E temos a bandeira amarela. Temos a bandeira amarela, Scott Dixon, bandeira amarela nesse momento. Olho na tela, olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Amanhã, a partir da 1h, logo depois da final masculina de Roland Garros, você fica com a Fórmula Truck, o Grande Prêmio de Goiânia. Tudo em HD para você. Mais de 45 mil pessoas curtindo a categoria dos caminhões mais velozes do planeta. Thiago Mendonça. Muito bem, chamados na hora certa o Hélio Castro Neves e também o Marco Andretti. Afinal de contas, essa bandeira amarela seria muito prejudicial se eles permanecessem na pista. Então foram muito rápidos aí para conseguir parar no momento ideal. Mas muito lento o Scott. E vamos ver se aconteceu alguma coisa na saída. Ó. Ele vem. Aí o carro já começou a ter problemas, ó. Olha o que ele mexe ali no volante dele, ó. E aí ele ficou lento, tentou voltar para os boxes pela parte de dentro e não consegue. Nesse momento, nós temos o Will Power em primeiro, o Ed Carpenter é o segundo, Just Wilson é o terceiro, Takuma Sato é o quarto, Ryan Hunter-Reay é o quinto. Agora, com relação àqueles pilotos que estavam disputando a ponta, o Marco Andretti voltou em nono, o Hélio Castro Neves é o 10º e o Tony Kanaan é o 11º. Então, essa parada foi interessante. Olha, quem ainda não entrou, Will Power, Ed Carpenter, Just Wilson, Takuma Sato e o Viso. O Ryan Hunter-Reay já entrou, só que ele entrou em um outro momento. O Ryan Hunter-Reay vai ocupando a 5ª colocação. Esses aí precisariam entrar agora, mas eles vão entrar no final do pelotão. Então, para esses que não entraram, como aqueles primeiros entraram um pouquinho antes da amarela, durante a amarela eles estavam no box, acabaram tendo vantagem. Eles acabaram tendo vantagem. Pois é, o Takuma Sato, que ocupa o 4º lugar, parou cedo, né? O Oriol Sérvia também parou muito cedo, que está ali na 7ª colocação. E o Will Power vai liderando a prova nesse momento. O Will Power que está sob observação, Theo. Ele teve uma discussão com o Sebastian Bourdais na prova passada. Eles bateram, provocaram um acidente aí de 10 carros. E a organização da Fórmula Indy deixou o Will Power sob investigação depois que ele jogou as luvas no Sebastian Bourdais. Então não pode fazer bobagem hoje o Will Power. Na verdade, nós tivemos na última prova vários pilotos sendo punidos por atitudes antidesportivas, né? Nós tivemos o Sebastian Bourdais porque acabou criticando
a Fórmula Indy, a categoria em si, né? E com relação ao que aconteceu com o Will Power, isso na primeira volta. O Will Power, porque ele ficou de mal do Sebastian Bourdais, jogou as suas luvas, estou de mal com você. E aí está o Scott Dixon tirando as suas luvas também. Ele acabou sendo punido e o próprio Sebastian Saavedra acabou sendo multado em $30 mil por gestos obscenos após o acidente com o Marco Andretti na primeira corrida. O Bourdais, na verdade, foi na segunda corrida. Olha o que aconteceu aí com o bocal do Marco Andretti. Ele não entrou direito, por isso ele perdeu um pouquinho mais de tempo nos boxes. Pois é, a gente viu ali parado o Scott Dixon. É mais um piloto da Chip Ganassi que não consegue vencer nesse ano. Vai ficando parado e só vai aumentar a cobrança, principalmente porque ele era o quarto colocado no campeonato. Ele vinha bem, ou seja, perde pontos importantes o Scott Dixon. Vai chegando o Will Power, vai fazer a sua parada. Você viu o Marco Andretti. A última vitória do Marco Andretti foi há 2 anos. Ele venceu em Iowa em junho de 2011. E a outra vitória dele na categoria é em Sonoma. Vai voltando aí o Will Power. Aqueles que não pararam vão entrando agora. Vão entrando agora. E de repente aí a gente pode ter o Tony Kanaan ganhando posições. Pode ficar na 4ª colocação, dependendo da parada. A coisa tá complicada, tá tensa aí pro Scott Dixon. Não tá nada susto, seu Dixon. O que ali atrás, ó, o pessoal vai conversando com os mecânicos, faz alguma coisa, faz isso. O Ryan Hunter-Reay vai ser o líder. Ele tá num momento de parada um pouco diferente, né? Vamos ver, vamos lá. O Ryan Hunter-Reay já vai passando por ali. Na frente, me parece que tem o Hinchcliffe. O que é isso aí no carro do Ed Carpenter? Encontrou alguma coisa pelo caminho ali na anteninha. Olha só. Vai voltando à pista o Sebastian Saavedra. Ó, nós temos na pista, né? Ryan Hunter-Reay, Kimball, Simona de Silvestro, Marco Andretti e o Hélio Castro Neves. Só que o Kimball me parece que é retardatário. Eu até acho que a Simona também é retardatária. Vamos só esperar a próxima volta, que aí a gente tem a posição real neste grande prêmio do Texas. Ponto a ponto, acompanhe a cobertura exclusiva da final masculina de Roland Garros. Amanhã, a partir de 15 para as 10 da manhã, Rafael Nadal e Davi Ferrer. Só aqui na Band, a narração do Luciano do Vale. O Ryan Hunter-Reay havia parado na 43ª volta. Davi Ferrer, Davi Ferrer. 60 voltas completadas. Estamos na volta número 61. Então nós temos o Ryan Hunter-Reay em primeiro, pelo menos é o que diz o computador aqui. E é o que diz ali em cima também. Ryan Hunter-Reay em primeiro, segundo Joseph Newgarden, Marco Andretti é o terceiro, Hélio Castro Neves é o quarto. O Tony Kanaan caiu para a 11ª colocação. Mesmo com aquela turma parando, Will Power, Ed Carpenter, Takuma Sato. E ele parou aqui. Não sei, mas o computador diz que exatamente, ele parou um pouco antes. Então talvez seja por isso que ele está na 11ª posição. Estou querendo descobrir o que é isso aí na ponta do carro do Ed Carpenter. Pois é, causa um incômodo ali mais visual do que qualquer outra coisa, né? Com certeza a equipe já deve estar de olho aí, desesperada para que isso se solte sem ele precisar parar no O problema é que pode soltar na cara de alguém, né? Esse é o problema. Olha, ele vai tentando que o negócio vá embora, porque de repente ele pode ser chamado para os boxes. E pode soltar na própria cara dele, né? Pensou? Você tá a 300 km por hora, aparece um pano preto na sua cara. Meu Deus. Theo, e esse GP do Texas tem realmente algumas bandeiras amarelas em excesso tradicionalmente, né? O ano passado foram 9, que foi um recorde, inclusive, da categoria em termos de bandeiras amarelas. E aí o céu já se despedindo definitivamente, Theo. Imagem bonita, né? Bem bonita realmente. E você vê que nesse circuito do Texas, você tem, quando é a bandeira amarela, você tem a sinalização ali fora também para o público de bandeira amarela. Teve que ser chamado.
Teve que ser chamado sim para tirar ali o que estava no seu bico. Essa é uma atitude correta. A gente vê muitas vezes no automobilismo brasileiro. É uma luva, né? Não é uma luva? Parecia uma luva ali. De repente a luva do mecânico, isso eu nunca tinha visto. Tem piloto que joga luva no outro, agora uma luva do mecânico. Eu estava dizendo, no automobilismo brasileiro, muitas vezes a gente vê carro com um pedaço de carenagem querendo soltar, alguma coisa querendo soltar e ninguém chama pro box. E isso é correto. Olha só, aí deu trabalho para tirar aquela luva ali. Apesar que mexeu também ali na... foi um momento que ela, olha só, na hora que o mecânico estava ali trabalhando para colocar mais pressão, menos pressão, foi embora a luva dele. Que é isso? Meu Deus! E você imagina a cabeça do mecânico que treina a semana inteira, que trabalha para fazer um pit stop rápido, acontece isso. Recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Texas. Vai acelerando o Ryan Hunter-Reay em primeiro. Ali é o Kimball tentando descontar uma volta. O Kimball tenta descontar uma volta, complica a vida do Ryan Hunter-Reay. O Joseph Newgarden é quem vem pela segunda colocação. Marco Andretti é o terceiro. Hélio Castro Neves vai tentando crescer na prova para ganhar a terceira colocação. É o reinício de prova. Estamos com 64 voltas completadas. Está ali o Marco Andretti, no meio da confusão, com 2 retardatários. Esse é o Marco Andretti, você acelera com ele. O Tagliani, que é retardatário. O Tagliani é retardatário, já deixa para trás o Marco Andretti. Quem chega agora no Tagliani é o Hélio Castro Neves, ó. E na frente agora do Marco Andretti está o Bordet. Hélio Castro Neves vai deixando para trás o Tagliani. Me dá a nítida impressão que no tráfego o carro do Hélio Castro Neves é melhor do que o carro do Marco Andretti. Passa com mais facilidade. Olha a dificuldade que ele tem. Olha lá na frente como sai de traseira o Bordet. Tá abusado. Coloca de lado. O Bordet não quer tomar volta. Por isso, e olha só o Marco Andretti, ó. Saiu da casinha reclamando do Bordet, mas não jogou a luva. E o Bordet que está sob observação. Tem que tomar cuidado também. E já vem o Hélio. Vamos ver a dificuldade que o Hélio vai ter. Já vem o Hélio, ó. Tenta colocar por fora. Vai embora o Hélio, ó. Tô dizendo, ó. No tráfego me dá a nítida impressão de que o Hélio tem um carro melhor. Negocia menos as ultrapassagens. Já deixa para trás o Bordet e vai embora. O Marco Andretti está a 1 segundo do Ryan Hunter-Reay, que é o líder da prova. E o Hélio, antes dessa ultrapassagem, 7 décimos atrás do Marco Andretti. O Tony Kanaan já vem para a 7ª colocação. Melhor volta dele, 342 km por hora de média. De média, 342 km por hora. Pois é, nos treinos eles chegaram aos 350. Foram muito rápidos nos treinos. É claro, na corrida o ritmo é outro, diminui um pouco, mas mesmo assim é muito rápido. Tudo graças aí ao belíssimo circuito do Texas e essa inclinação de 24 graus nas curvas. O Tony está muito rápido, hein? Vem pela 7ª colocação num ritmo muito bom. Vamos ver se ele consegue essa aproximação rápida em cima do Just Wilson. Just Wilson é o 6º colocado. A diferença na volta anterior era de 4 décimos. Passa o Ryan Hunter-Reay, passa o Marco Andretti. 1,3 é a diferença e o Hélio 6 décimos, hein? 6 décimos o Hélio do Marco Andretti. O Marco Andretti, antes da parada, apenas ele tinha liderado nesta 8ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy, que você vai curtindo aqui na Band. Amanhã, 2h30 da tarde, tem um especial Copa das Confederações. Você vai saber tudo para as 4 da tarde. É o começo da Copa das Confederações. O mundo do futebol se encontrando no Brasil em 6 sets. Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E na sexta-feira, a partir das 11h10 da manhã, um jogo aberto mais do que especial, falando de todas as sedes da Copa das Confederações e falando muito das coisas do Brasil na estreia contra o Japão. Aliás, daqui a pouquinho vamos saber das coisas do Brasil. Vamos até Porto Alegre conversar com o Fernando Fernandes. Amanhã o Brasil tem amistoso contra a França.
Theo, no gráfico, quando mostra o piloto dentro do cockpit, a gente vê ali o RPM, a questão dos giros. O motor da Indy ele é limitado em 12 mil giros, então é isso que a gente viu ali. Ele fica ali 11, chegando no limite, mas não passa de 12, exatamente porque ele é limitado. São motores V6 turbo limitados em 12 mil giros. Não é o RPM do nosso Paulo Ricardo, loiras geladas. Que, aliás, era e ainda é, né? Um grande grupo. Ryan Hunter-Reay, o primeiro 1.1 de vantagem para o Marco Andretti. Essa imagem é demais, ó. Olha a velocidade que os carros passam. Ryan Hunter-Reay é o primeiro, Marco Andretti é o segundo. Hélio Castro Neves é o terceiro. É uma disputa pela liderança do campeonato. Marco Andretti e Hélio Castro Neves. O Viz é o quarto. O Just Wilson agora vem pela quinta colocação. E o Tony Kanaan é o sexto, hein? E aí você vai acelerando mais uma vez com Oriol Serviat. Ed Carter, o homem da luva na antena do carro, vai deixando para trás o Tagliani. Oriol Serviat, que você viu, vem pela 12ª colocação. O Tony Kanaan está a 4 décimos do Just Wilson. Só que o Tony Kanaan vai ter que parar antes, né? Já o Tony Kanaan precisa entrar. Já não. Daqui umas 15, 19 voltas, o Tony Kanaan precisa entrar para mais uma parada para troca de pneus e reabastecimento. O Oriol Serviat não está confirmado para a sequência da temporada. Ele substitui o Ryan Briscoe, mas existe ainda a possibilidade do Ryan voltar ao carro da Panther. Então o Oriol Serviat aí cumprindo um trabalho, foi chamado, tem 185 largadas, é um piloto muito experiente, mas não está confirmado para o restante da temporada. Vai chegando ali o Scott Dixon, pode abandonar a prova. Este é o Will Power. O Will Power que largou na pole position e não tem um grande rendimento. Está na 12ª colocação. O Will Power, tá certo que parou em um momento diferente, mas não tem um grande rendimento. Por exemplo, nesse momento, aí a gente tem que falar em milha, ele está 3 milhas, olha só ali com o Scott Dixon, está 3 milhas mais lento, que dá... Opa! Que é isso? Os mecânicos ali, olha, aquele ali teve no olho dele esse pó, né? Parece que estava pegando fogo, alguém foi apagar ali, os mecânicos estavam tudo do lado. Que é isso? Um gritou pro outro, não é assim. E a situação ali nos boxes com o carro do Scott Dixon, eu dizia, na última volta foi mais ou menos 6. O Hélio está a 6 décimos do Marco Andretti. Aí você vê os 5 primeiros colocados, o sexto é o Tony Kanaan. Ainda não chegamos na metade da prova. E olha o que tem de líquido ali, pode ser óleo, né? Dá a impressão de ser óleo, realmente. Persistente a equipe de Ganassi, tentando de tudo para o Scott Dixon seguir na prova. Eu sou o Scott Dixon, galera, valeu. Vamos curtir a noite, vamos tomar uma cervejinha e tá tudo certo, porque voltar daquele jeito ali com óleo, sei, apesar que é chip de Ganassi, né? Nesse momento ele está 20 voltas atrás do líder. 20 voltas. Que isso. É melhor realmente pensar em algum esporte vai acabar de assistir a corrida em Dallas, em Fort Worth, mesmo Fort Worth ali do lado. Curtir a noite do Texas, que é boa. Lá no Texas tem danças regionais típicas e diz que gostou muito, até porque ela disse que não sabia dançar nada e agora aprendeu um pouquinho. A Simona realmente é uma fofinha. Temos 82 voltas completadas. A próxima parada do Tony Kanaan. Ali você vê a disputa pela 8ª colocação, Neil Garden e James Jakes. No domingo, dia 16, tem mais velocidade aqui na Band. Tem a Porsche GT3 Cup Challenger a partir de 12h30, com a narração do Luke Monteiro. Amanhã tem a Fórmula Truck a partir da 1h. Estaremos com Eduardo Homem de Melo e com Luiz Silvério, com todas as emoções dos caminhões mais velozes do planeta. Wellington Cirino largando na pole position mais uma vez.
Então, o Ryan Hunter-Reay é o líder da prova, mas ele precisa ela um pouco mais longa, então ele deve parar antes do Marco e antes do Hélio Castro Neves. Então, por isso que a disputa concentrada entre o Marco e o Hélio chama mais atenção nesse momento do que a própria liderança do Ryan. Nosso convidado especial hoje é o Thiago Mendonça. Aí está o Ryan Hunter-Reay, líder da prova. Marco Andretti é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro, Visa é o quarto. Justo Wilson vem pela quinta posição, Tony Kanaan é o sexto, Takuma Sato é o sétimo, Joseph Newgarden é o oitavo, James Jacques é o nono. Na 10ª colocação, James Hinchcliffe. Esses são os 10 primeiros colocados no Grande Prêmio do Texas. Largou em terceiro, chegou a estar em 20º. E a melhor posição dele, claro, é a primeira colocação, ele vai liderando. Aí está o Marco Andretti, largou em segundo, liderou. E a pior colocação dele na prova, no momento em que ele parou, foi o 9º colocado. O Tony Kanaan tirou o pé agora, empobreceu a mistura, ou seja, o consumo de combustível está menor. Como ele empobrece a mistura, ele tem menos potência no seu carro, está tentando aí retardar a sua parada. É o 6º colocado neste momento, o Tony Kanaan, atrás do Justo Wilson. Ele tem 6 décimos de vantagem para o Takuma Sato, está 9 décimos atrás do Justo Wilson. O Hélio Castro Neves está 4 décimos atrás do Marco Andretti. E o Marco Andretti está 2 segundos e 1 décimo atrás do Ryan Hunter-Reay. E ali você vê o atrás do Tony. É um piloto também que está crescendo na corrida do Takuma Sato, hein? Prestar atenção no samurai voador. Então, e o Tony que corre divulgando nessa prova e nas próximas 3 corridas o filme Turbo, que é uma animação que conta a história de uma lesma que sonha em disputar as 500 milhas de Indianápolis. Essa animação está no carro do Tony, ele corre com esse patrocínio do filme Turbo nessas próximas corridas. Mandar um abraço para a comunidade inglesa que também está curtindo com a gente a emoção pura da Fórmula Indy. O Grande Prêmio do Texas. Ali o Graham Rahal. Ele e o Hinchcliffe. Lembrando que no próximo sábado, começando a Copa das Confederações, 15 para as 4 da tarde. Opa, Ryan Hunter-Reay vai ficando mais lento, hein? E aí você está vendo o galã Ryan Hunter-Reay. Olha só o estilo. Claro que isso é coisa da televisão norte-americana. Inclusive esse corte errado e essa imagem bonita. Olha, o Marco Andretti vai para cima do Ryan Hunter-Reay. Estou dizendo, ele ficou mais lento. Pode estar economizando combustível. Pode ser um momento de economizar combustível, já que o ritmo dele é outro. Ele tem 10 voltas a mais na pista com relação ao Marco Andretti e ao Hélio Castro Neves. Já vem o Hélio, ó, para atropelar o Ryan Hunter-Reay. Já coloca por dentro e vai embora o Hélio. Nitidamente, tá mais lento o Ryan Hunter-Reay, mas eu tô acreditando, Thiago, que é para economizar combustível. Pois é, se ele seguir nesse ritmo, conseguir se colocar aí entre os primeiros colocados, 5, 6, e pelo menos diminuir essa diferença de janela em relação aos líderes, pode ser bom para ele. Pode conseguir entrar de volta na briga pela vitória o Ryan Hunter-Reay. E vem para os boxes. Vem para o box agora o Ryan Hunter-Reay. Já vem para os boxes. Essa galera que está se preparando para a balada, tem gente que já volta da balada no sábado à tarde. Você está aqui na Band ao vivo. Grande Prêmio do Texas, 8ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Uma disputa pela liderança do campeonato, por enquanto, entre o Hélio Castro Neves e o Marco Andretti. O Tony agora é o 5º colocado. O Marco passa a ser o líder, o Hélio é o 2º, o Visa é o 3º, o Tony é o 5º colocado. O trabalho é em cima do carro do Ryan Hunter-Reay. Ele perdeu pressão no pneu, por isso antecipou a sua parada, se complicou. É verdade, se complica o Ryan Hunter-Reay, que precisaria ficar um pouco mais na pista para tentar a prova com retardatários. Vamos ver. E aí você está ouvindo aí um áudio que vem de uma câmera. Opa, já vem o Hélio Castro Neves para cima do Marco Andretti. É a disputa pela primeira colocação. Hélio, Marco Andretti, Hélio por fora, Marco Andretti por dentro. Sensacional a disputa pela liderança da prova. Olha onde vai o Marco. Coladinho no outro. Lado
lado a lado. O Marco tem um pico na frente, o Hélio dá uma estilingada para assumir a primeira colocação. E o Marco agora vai se complicar, porque tem um retardatário que é a Simona na frente dele. O Hélio já coloca por fora. Agora tem um retardatário à frente do Hélio. Ele tenta puxar o vácuo, já deixa para trás a Simona. Vem por fora o Hélio Castro Neves, assumindo a liderança da prova. Você acelerando com o Marco Andretti, abrindo o caminho para atacar o Hélio Castro Neves. Chevrolet do Marco Andretti, você curtindo aqui na Band. Interessante é que o Hélio agora coloca 2 retardatários entre ele e o Marco. Importante para ele, sim, ele coloca por fora e consegue a ultrapassagem. Muito equilibrado o carro do Hélio Castro Neves. De todos que a gente viu até agora, é o carro que nessa linha aí, ó, mais em cima, mais perto da mureta de proteção, é o carro mais equilibrado, ou seja, ele está mais abusado. Ele não tem aquela história de escolher só passar por dentro, não. Ele está passando por dentro, por fora, por todas as partes. Tá danadinho o Hélio Castro Neves. Pois é, e o Marco Andretti quis dar o lado de fora, ficou por dentro tinha retardatário. Se deu muito mal, o Marco Andretti perde tempo em relação ao Hélio Castro Neves. Esse é o Kimball. Deve entrar agora. Vai entrando, ó. Vai entrando o Marco Andretti. O Hélio continua na pista. O Marco vai entrando. Vamos ver se vai mexer no carro. Prestar atenção aonde o mecânico perdeu a luva. Ninguém perca a luva. Vamos ver se vai mexer no pico do carro do Marco Andretti. Esse é o Simon Pagenaud. Marco Andretti vai chegando lá atrás, ó. Vai parando o Marco Andretti. A câmera deve ir para ele agora. Opa, segura o homem. Aí está o Marco Andretti. Primeiro eles vão trocar os pneus, depois aquele mecânico da roda dianteira vai mexer no carro ou não. Parece que ninguém vai mexer no carro não, tá ok. Então quer dizer, o carro tá bom. Ninguém mexeu, vai voltando para a pista o Marco Andretti. O Tony Kanaan é o 5º colocado neste momento. Vai chegando aí para fazer a mudança o Sebastião Saavedra. Troca de pneus e abastecimento. Temos 103 voltas completadas. Não atingimos ainda a metade da corrida. Tem muita emoção para você nessa noite gostosa de sábado. A balada é com velocidade. Theo, e são 228 voltas completadas nesse circuito do Texas, com aquela questão da inclinação de 24 graus, e como nós já dissemos aqui no início da transmissão, força o pescoço do piloto como se ele estivesse recebendo um peso de 24 quilos. Então você imagine isso durante todas essas voltas, 228, completando agora 105. O condicionamento físico, principalmente trabalhar essa musculatura ali na altura do pescoço, é muito importante. Entrou o Tony Kanaan, já fez a sua parada, o Hélio continua na pista. O que é um bom sinal o Hélio continuar na pista? É que o carro está rápido com um bom consumo de combustível, senão ele já tinha parado como o Marco Andretti. O Hélio continua, tirou o pé, ó. Tanto é que o Pagenaud vai tentando ultrapassá-lo, passou pelo James Hinchcliffe, colocando por fora. Você vê que ele vai ir agora só pela parte de dentro ali, o Hélio. Não quis saber de parar nessa volta. Ficamos na expectativa da próxima e o Pagenaud bota a pressão em cima dele. Tem mais um retardatário à frente do Hélio. O Hélio, para que você tenha ideia, ele tirou o pé. Ele diminuiu com relação à velocidade em quilômetros, cerca de 17 quilômetros por volta. Está mais lento. Está tentando aí economizar combustível. Pois é, Theo, vale lembrar que no primeiro pit stop ele seguiu a janela do Marco Andretti em função da bandeira amarela. Ali estava evidente que surgiria uma bandeira amarela em função da parada do Scott Dixon. Os dois entraram juntos. Agora não, agora o Hélio fica na pista, tenta uma estratégia diferente. Agora dificilmente que ele fique na pista aí mais 6, 7 voltas, dificilmente não, vou dizer que é impossível só uma parada, vai precisar de 2 paradas também. Porque um tanque está durando aí 50 voltas, 51, 48.
Eu não sei se compensa ele ficar tanto tempo mais na pista não, viu? Ele vai tirando o pé, mas tirou muito agora. Agora está andando mais lento do que ele já andou, cerca de 20, 25 quilômetros por volta. Eu não sei se compensa ficar, tá esperando uma amarela, não sei se compensa ficar, porque vai precisar de mais 2 paradas. Ele vai precisar de uma parada daqui a cerca de 50 voltas e pelo menos mais uma. Tem gente que vai precisar de 3, talvez seja aí, ou uma parada rápida. Não sei se compensa, hein? É duro arriscar quando você está disputando a liderança da prova, né? A gente costuma não entender muito bem quando o piloto faz isso. Resolve arriscar, tendo aí nas mãos a chance de ditar a estratégia. Vamos ver o que acontece, se o Hélio está fazendo bem ou não. Você mesmo citou o Roger Penske no ouvido dele, ali na orelha dele. Tomara que o Roger Penske agora esteja certo com a estratégia do Hélio Castro Neves, que é o recordista de vitórias, né, Paulo? Nesse circuito são 3 vitórias. 3 vitórias tem o Hélio Castro Neves. Aí está o Hélio Castro Neves na pista. Continua acelerando. O Ryan Hunter-Reay, que parou antes, é o 8º colocado. O Tony Kanaan voltou na 11ª colocação. Está logo atrás do Marco Andretti. O Tony tá aceso, hein? O Tony tá aceso, é um piloto. E nessa história também a vitória. Ali você viu sendo ultrapassado o Justin Wilson. Não tem um carro muito competitivo. Venceu no ano passado largando da 17ª colocação. Ele está em segundo por uma questão que muita gente já parou, mas não tem um carro muito competitivo. Não faz voltas com médias de velocidade altas. E ali o Viso, que é o 3º. O Hélio, na última passagem, ele... Opa! Oriol Serviá, estreando na equipe Panther, rodando, e bandeira amarela. Bandeira amarela agora com 113 voltas. Vamos atingindo já a metade da prova. E o Oriol Serviá fica atravessado na pista. Olhão aberto ali, arregalado, pedindo para alguém colocar o motor em funcionamento. Mas um abraço, Oriol. Já perdeu volta, já se complicou tudo. Claro que quando você é piloto, você acostuma a respirar com o capacete, com a balaclava. Mas isso, quando você tá com adrenalina, tá tenso, e normalmente uma corrida dessa você fica tenso quase que o tempo inteiro. Não é fácil, precisa ter um ótimo condicionamento físico, que é diferente. Você tira o capacete, você respira muito melhor. Não é que você tem problema de respirar, mas não é a mesma respiração que a gente está tendo agora. Então é complicada a vida do piloto no circuito oval desse, onde o condicionamento físico é muito importante, principalmente na região ali do pescoço, na musculatura do pescoço. Pelo que a gente está vendo aí, rodou sozinho, Thiago. Pois é, perdeu totalmente o controle do carro o Oriol. Pode ser aquela questão também dos pneus ficando mais frios, aí a temperatura da pista vai diminuindo, vai chegando à noite no Texas, então pode ter dado uma bobeira aí o Oriol Serviá. Aí o Oriol é um carro complicado, hein? Acabou rodando, batendo, perdeu o emprego. O Briscoe. E a equipe quer o Briscoe, a equipe conversa com o Briscoe para o Briscoe disputar novas etapas. Ele já tinha compromissos definidos nesse ano, não poderia disputar a prova do Texas, mas a equipe quer sim que ele volte, tanto que só confirmou o Oriol Serviá para essa prova e para de Iowa. Para de Milwaukee, por exemplo, que é a próxima, ele não está confirmado. A equipe que ele estava, que era a Adreia fez até Indianápolis, resolveu se retirar da categoria. Então temos menos uma equipe desde a última etapa de Detroit. Existe aí uma ligação entre a Dragon e a Adreia. Aí continua ainda essa ligação, mas a Adreia, a equipe não está mais nessa temporada, pode voltar. O Hélio está louco ali atrás do peito, agora vem para os boxes. Olha, ele para com bandeira amarela. Parar com bandeira amarela num circuito oval, você vai voltar no final do pelotão com certeza. Se ele tem um carro rápido, pode ser interessante. Agora, nós estamos na volta número 116. Ele vai precisar mais uma parada. Vamos por 50? 165. Não vai conseguir chegar sem mais 2 paradas o Hélio. A grande interrogação que fica é se aqueles que pararam antes vão precisar de 3. Mas eu acho que não. O Hélio vai voltando para a pista. Eu acho que não, mas essa é uma interrogação. Se entrar agora o Marco Andretti,
se tiver de entrar, vai ter de entrar agora. Olha só as posições que se ganha nos boxes. O Castro Neves não ganhou nada. O Power ganhou 2, o Hunter Ray ganhou 1. Agora, se o Marco entrar agora, é que a tática do Hélio estava certinha. Se o Marco continuar na pista, aí vão ser táticas diferentes para as duas equipes. Aí a gente só vai saber quem fez a melhor tática no final da prova. O Tony está no mesmo ritmo do Marco Andretti. Esses são retardatários, ó. O Pace Car, ele vai tentando reorganizar o grid. Esse é o Ed Carpenter, também fazendo a sua parada. Ó, o Marco, a diferença agora com relação a paradas, o Marco Andretti está a 15 voltas na pista. A 15 voltas o Marco Andretti não fez o reabastecimento. Isso com relação ao Hélio. É muita coisa. Mesmo sendo um circuito oval de 2.400 metros, é muita coisa. Dá para se pensar numa tática diferente entre esses pilotos. As estratégias será a mais interessante. Não dá para a gente cravar que a do Marco Andretti é a estratégia mais eficiente. É o que parece. Mas a corrida ainda segue muito. Ainda tem muita prova pela frente. A noite vai chegando no Texas e vai ser interessante descobrir se o Roger Penske acertou ou não com o Hélio Castro Neves. A noite vai chegando, a temperatura vai caindo, vai mudando a umidade relativa do ar, e isso também pode influenciar no acerto do carro, quem trabalhou exatamente para este momento. Olha, a Penske tem a mesma tática. O Hélio e o Will Power estão na mesma volta com relação ao reabastecimento. Se isso acontece, a gente tem os dois estrategistas trabalhando da mesma forma e são pessoas que pensam diferentes. O Roger Penske, o estrategista do Will Power. Então eu acho que a Penske está segura. O Tim Cindric e o Roger Penske são os dois estrategistas nesse momento. Tim Cindric trabalhou muito tempo com o Hélio Castro Neves. Eles estão seguros desta estratégia. Vamos esperar. Will Power com a segunda colocação, e o carro dele também está muito rápido, também está muito equilibrado. Ele deixou isso claro no treino classificatório. A pole position registrada por ele foi 3,5 milhas mais rápida que a pole do Alex Tagliani de 2012. Isso dá aí cerca de 5,6 km por hora mais rápida do que a pole do Alex Tagliani. Agora a gente tem que colocar uma posição. Como os outros pararam na bandeira verde, eles tinham uma volta com relação ao Hélio. Na amarela, eu falei, olha, quando você para na amarela, você volta atrás. Como os outros estavam numa outra estratégia, o Hélio parou na amarela e não perdeu volta. Por isso ele volta aí na frente. Por isso, aquela hora, o Pace Car estava mandando alguns pilotos passarem. Então a tática foi perfeita. A tática foi perfeita com relação à posição de pista. Foi perfeita. E se eles têm mais combustível do que o Marco Andretti e o Tony Kanaan, por exemplo, estão disputando a vitória, a Penske está muito bem na prova. Está muito bem. Pode pensar em esticar, em diminuir a janela sem se prejudicar. Eu diria que a partir de agora, o Hélio não precisa mais pensar em reduzir o consumo de combustível. Ele vai precisar de mais 2 paradas. Vai fazer mais uma parada pelo menos, talvez 2. E aí ele não vai precisar economizar combustível, porque os outros vão precisar de 2. Ele, se a gente tiver muita bandeira amarela, ó, ele vai aí, vamos pôr em 50 voltas, 171. O Hélio já dá para pensar em mais uma parada. Se tiver sorte com as amarelas, já dá para pensar em mais uma parada apenas. Enquanto que o Marco Andretti e o Tony Kanaan vão precisar de 2 paradas. E tá na hora da Penske vencer uma corrida. A última vitória foi em Sonoma no ano passado com o Ryan Briscoe, então tem a chance o Hélio Castro Neves de dar essa vitória tão esperada à Penske, tão importante para ele no campeonato. Chegou aí ao Texas empatado com o Marco Andretti nos pontos, precisa da vitória para deslanchar no campeonato. No mesmo ritmo do Hélio e do Will Power está o Just Wilson, mas o Just Wilson até agora não mostrou ter um carro competitivo. No ano passado ele largou lá atrás, largou em 17º, venceu. Mas até agora ele não mostrou ter um carro competitivo, só estava economizando. O Viz é o 4º, o Ryan Hunter Ray é o 5º, está no mesmo ritmo, isso também é uma ameaça forte. O Dario Franchitti é o 6º, o Ed Carpenter é o 7º, aí vem o Marco Andretti em 8º, o Tony em 9º. E recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Texas. Vai embora o Hélio Castro Neves. O Will Power tá ali, ó. Pelo menos até agora não mostrou isso.
Vamos ver a partir de agora. O ritmo da corrida deve começar a crescer a partir de agora. Já passamos da metade da prova. Já vão voltar 100 voltas para o final da corrida. Lembrando que amanhã, a partir da 1 da tarde, tem a Fórmula Truck, os caminhões mais velozes do planeta, acelerando em Goiânia. A 4ª etapa do Campeonato Brasileiro. Ó, o autódromo vai estar encopuçado. Mais de 45 mil pessoas, tá certo? Precisa de uma reforma, precisa de maior carinho por parte do governo do estado, que é dono do autódromo, mas isso não vai impedir essa grande festa de velocidade na primeira passagem com relação ao Will Power. O ritmo é bem mais forte. Ó, o Ryan Hunter-Reay abrindo o caminho ali atrás. O Hélio já abre 7 décimos, O Viso passa a ser o terceiro colocado. Vai parar ali atrás agora. Deve estar tendo algum problema. Não, tá muito lento, né? Abriu muito cedo para parar. Tem problemas ali, poderemos ter uma bandeira, hein? No momento em que o Viso assumiu a terceira colocação, ele acabou tendo um problema. Vem lento. Eu tô buscando aqui para ver em que momento o Viso parou agora há pouco. Será que o Viso está tentando fazer um reabastecimento nesse momento para não parar? Mas é esquisito isso. Ali atrás também a Simona, mas a Simona tem problema. Então está sendo punida. Não, tem problema. O pessoal se posiciona ali atrás que tem problema. E o Viso continua por dentro. Vai passeando e volta. Que é isso? É estranho, Theo. No início da corrida ele já havia diminuído muito o ritmo ali, segurou um pelotão durante algumas voltas, depois foi lá para trás e agora mais uma vez lento, porque o carro vinha balançando de forma estranha até. Parece que ele foi punido. Nós estamos atrás da informação aqui, mas parece que foi punido, é estranho realmente. Olha o Tony, ó. O Tony tá num ritmo bom, hein? Vem na balada do Marco Andretti. Ele estourou o limite de velocidade dentro dos boxes. Aí foi punido, por isso que ele passou reto ali. Limite que é de 60 milhas por hora, no caso aí 96 quilômetros por hora. O Tony bota a pressão em cima do Marco. Vai embora o Tony, deixando para trás o Marco Andretti. O Tony assumindo a 7ª colocação. O Tony tem um carro rápido. Se a tática da Penske der errada, o Marco tá bem na fita. O Tony também tá bem na fita. O Tony tem um carro muito rápido. Vale lembrar que esta é a segunda corrida em circuitos ovais nesse ano. A primeira foi em Indianápolis, vitória do Tony Kanaan. Vai se mandando o Marco. O Joseph Newgarden está um pouquinho mais atrás, mas já vem mais próximo agora, cresce na prova também. E o interessante é que o Tony passou e abriu 6 décimos, hein? Abriu 6 décimos o Tony Kanaan. Ali você vê o Joseph Newgarden. E o Kimball por baixo. O Hélio tem 1.1 de vantagem para o Will Power. Eu diria que o ritmo do Hélio e do Will Power é apenas razoável. Então dá pra gente pensar que eles estão fazendo contas para realmente mais uma parada. É verdade, agora chama a atenção como o Will Power perde nas relargadas. Impressionante como o Hélio Castro Neves conseguiu abrir praticamente toda essa vantagem de 1 segundo e 2 que ele tem sobre o Power. Parte dela, a maior... Eu estou falando com relação ao Tony, mas dando uma olhada rápida aqui, a melhor volta da prova é do Tony. É sim. A melhor volta da prova nesse momento é do Tony. Isso mostra que ele tem um carro rápido. O primeiro é o Hélio, o Will Power é o segundo, o Ryan Hunter-Reay é o terceiro, o quarto é o Justin Wilson, o Ed Carpenter é o quinto, o sexto o Dario Franchitti, o sétimo Tony Kanaan. Eles entendem de fazer rir como ninguém. Pânico na Band. Amanhã às 9 da noite. Olho na tela, olho na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Entrou pra gente ver o tanque com a bandeira amarela. Tivemos uma bandeira amarela longa. É um bom termômetro. Daqui a pouquinho a gente vai ver o momento que os dois vão entrar. Devem entrar bem próximos. O Hélio tem 18 voltas, o Will Power tem 18 voltas, o Ryan Hunter-Reay tem 18,5. Tony, e já abriu 1.3. E o James Jakes bota a pressão em cima do Marco. Ele dá a nítida impressão que começa a economizar. Tá preocupado com o consumo.
Então, e em quarto lugar está o Justin Wilson, que é o piloto que venceu a prova do ano passado no Texas. Conseguiu aí, com essas paradas diferentes, com as estratégias diferentes, se colocar no grupo dos primeiros colocados. Will Power é o segundo colocado, 1,8 atrás do Hélio Castro Neves. Eu lembro que a única vitória dele em oval foi exatamente aí no Texas em 2011. E este é o grande prêmio número de vitória. Ficou menos de um segundo. Então é um sintoma que a gente deve ter um final de prova de arrepiar. Ali o Marco. O Scott Dixon teve muitos, venceu em 2008, chegou em segundo nas duas corridas do ano passado, em 2006, em 2003, além de um terceiro lugar em 2009. Circuito do Texas desde 2001 no calendário, então é uma das provas mais expostas, tanto do físico quanto Deus, que também o circuito apresenta, principalmente em função da pouca carga aerodinâmica que os pilotos usam nesse circuito, ou seja, para andar mais de reta, para andar mais no circuito, a carga aerodinâmica é reduzida, quem tem que dar conta disso na curva são os pneus. E a informação que chega agora é que o Tony Kanaan não está economizando combustível não, então a história dele é parar quando precisar parar. Pelas minhas contas, o Tony vai precisar de mais 2 paradas. O Hélio é que a gente abre a interrogação. Pode ser que precise só mais uma parada e vai liderando a prova. Tá aí, no seu vídeo, Hélio Castro Neves. O campeonato vai construindo o campeonato, hein? Enquanto isso, o Dario Franchitti está ocupando a 5ª colocação. E é um piloto pra lá de vencedor, um piloto que além de rápido, sabe construir provas e campeonato. Vai tendo o seu pior início de campeonato. Logo depois, aí o Hélio, que tem 2,8 de vantagem para o Will Power. O Ryan Hunter-Reay está 9 décimos atrás do Will Power, terceiro colocado. O Ed Carpenter é o quarto, o Dario Franchitti é o quinto, o Justin Wilson é o sexto. O Tony Kanaan vem pela 7ª colocação. E agora o Marco Andretti encosta no Tony. 6 décimos é a diferença. E em cima do Marco Andretti, lutando pela 8ª colocação, está o James Jakes. 4 décimos é a diferença. Ponto a ponto, acompanha a cobertura exclusiva da final masculina de Roland Garros. Amanhã, a partir de 15 para as 10 da manhã. Rafael Nadal e David Ferrer. Só aqui na Band, a narração do Luciano do Vale. Aí está o Dario Franchitti, é o quinto colocado, largou em quarto. A melhor volta dele, 338 quilômetros. Lembrando um pouco o carro do James Hinchcliffe. E é curioso que o Dario ainda não se encontrou com esse chassi novo da Fórmula Indy, o chassi DW12. Desde o ano passado ele vem enfrentando sérios problemas, algumas dificuldades que um tetracampeão não costuma ter. Vem mal o Dario Franchitti tentando aí se recuperar para tentar dar uma vitória para a equipe que há bastante tempo não consegue. Tiago, a gente pode dizer que a Chip Ganassi tem um início de temporada complicado. Então tá bom que os pilotos aparecem sempre nas primeiras colocações, mas ainda não venceu. Nós estamos na 8ª prova e ainda não venceu. Isso para a Chip Ganassi é um absurdo, é motivo de crise, é motivo de fechar tudo, crise. O Chip Ganassi com aquele barrigão dá o murro na mesa, a coisa tá complicada. E a gente conhece o Chip Ganassi, ele tem a certeza que a culpa não é dele, né? Ele vai passar tudo isso para os pilotos. Os pilotos é que tem que responder por esse desempenho na pista. Em contrapartida, a Andretti vem muito bem. A Andretti já ganhou 3 corridas e nenhuma com o Marco ainda. Tá aí o Marco tentando chegar aí nessa briga de estratégias com o Hélio para tentar vencer a primeira dele pela Andretti, que já tem 3 vitórias no ano. A Andretti foi a equipe que mais venceu neste ano e é a equipe do atual campeão, o Ryan Hunter-Reay. Hélio Castro Neves é o primeiro, abriu muito agora com relação ao Will Power, hein? 5,7. O Will Power fica mais agora para o Ryan Hunter-Reay. Aí o Ryan Hunter-Reay tem 1,5 de vantagem para o Ed Carpenter, que tem 5 décimos para o Dario Franchitti. O Dario Franchitti, que é o quinto, 2,8 com relação ao Justin Wilson. Naquela história de parada para reabastecer, o Marco Andretti já tem 46 voltas, o Tony Kanaan tem 44 voltas. A janela já está aberta para esses pilotos. O Alex Tagliani ali dando trabalho com relação à ultrapassagem do Ryan Hunter-Reay. O Tagliani é só o 22º, tem 4 voltas de atraso com relação ao Ryan Hunter-Reay. Esse é o Hélio, num momento muito bom da prova. 6,5 de vantagem para o Will Power. E aí está o Roger Penske, que fica na orelha do Hélio.
Ele é o dono dos carros 3 e 12 do Hélio e também do Will Power. Dois títulos, né, da Fórmula Indy, com pilotos brasileiros passando pela Penske, o Emerson Fittipaldi e também o Gil de Ferrari. E vem tendo bastante paciência com o Will Power. O Will Power não vence uma corrida desde o ano passado, desde a prova de São Paulo do ano passado, e foi 3 vezes vice-campeão. O Will Power tenta se livrar aí de uma má fase, de um jejum de vitórias que nunca aconteceu na carreira dele. É a primeira vez que ele passa um ano inteiro sem vencer uma corrida. Um ano, no caso, tempo, né? Faz um ano que ele não vence uma corrida, mais de um ano. Olha, chega a informação que o Tony deve parar na volta 163. Então, se ele parar na 163, vamos fazer uma conta rápida aqui. Nesse momento, ele está com 48. Nós estamos na volta 151. Olha, o tanque aí vai chegar a 60 voltas. Então, o Hélio teria só mais uma parada. E aí, se ele vai parar na 163 com 60... o Tony vai chegar no limite com mais uma parada. Vai precisar de uma bandeira amarela longa. E o outro detalhe, o Marco Andretti, ele já andou mais do que o Tony. Tem mais 2 voltas com relação a esse tanque combustível do Tony. A corrida nesse momento, o panorama deste momento, é muito favorável ao Hélio Castro Neves. Muito favorável. Uma bandeira amarela não é nada impossível nesse circuito do Texas. Nós já falamos que o ano passado tivemos um recorde de 9 bandeiras amarelas. Tem muita corrida pela frente, então dá sim para contar com uma bandeira amarela até um pouco mais longa aí nessa prova do Texas. Eu diria que vamos ter mais de uma bandeira amarela, porque a partir de agora também o condicionamento físico do piloto vai pegando, né? E aí você vacilou um pouquinho, já comete erro. Como agora, o câmera ali vacilou e já não achou nada. Isso aí já está condicionamento físico no lixo. E não tem conserto, né, Theo? Perdeu o carro no circuito oval, seja de frente, seja de traseira, é muro, não tem jeito. Aí está o líder da prova, Hélio Castro Neves. 8,8 de vantagem para o Will Power. É uma grande vantagem do Hélio Castro Neves. A vitória que pode dar a ele a liderança do campeonato e com uma certa folga com relação ao Marco Andretti. Marco Andretti vai para os boxes. Vai para os boxes o Marco Andretti. Olha, não aguentou ficar 60 voltas não, hein? Não aguentou ficar 60 voltas. O reabastecimento vai voltando para a pista o Marco Andretti. Esse vai precisar de mais uma parada. Nem que seja para um reabastecimento mais curto. Mas esse vai precisar de mais uma parada. Vai voltando para a pista o Marco Andretti. O Tony Kanaan está com 52 voltas desde a última parada. A expectativa é que pare daqui a 6, 7 voltas no máximo. O Marco completou 54 voltas. Então é porque se o motor é a mesma coisa. Acerta o carro. De repente acerta o carro, de repente a forma de acelerar, é a forma de conduzir o seu carro, porque são motores Chevrolet. Quem tem motor Honda dos 10 primeiros colocados, Dario Franchitti, James Jakes, Just Wilson, o Joseph Newgarden e o Takuma Sato. Aí você está vendo alguns momentos importantes da prova de hoje. Aí o problema, olha só o que acontece. Isso foi no carro do Scott Dixon. E esse aí é o momento em que o Hélio Castro Neves chegou em cima do Marco. Ele está reclamando ali com relação ao Bourdais. Olha isso. Aí você está vendo o Hélio Castro Neves. Tem 10,3 de vantagem. Esse é o momento que tem problemas ali no abastecimento do Marco Andretti. Demorou para entrar um pouquinho a mangueira. Aí ele perdeu um pouco de tempo. São os momentos da prova para você, recapitulando o que aconteceu. Nós temos 160 voltas completadas. Temos 159, estamos na volta número 160. O Hélio abre 9,4 com relação ao Will Power. A vantagem do Hélio para o Will Power é impressionante, considerando que é um circuito oval, 9 segundos num circuito onde os pilotos giram aí 47 segundos na soma das 2 voltas do classificatório. Realmente é muita coisa para ter de diferença aí, ter de vantagem em relação ao Will Power. Estamos juntos aqui na Band com a emoção pura da Fórmula Indy. Olha a Simona. Olha a Simona. Não é a Simona, não. Ali quem é, hein? O Agenor e por dentro ali. E aí o Tony.
O Tony fazendo a sua parada. O Tony entrou com 56 voltas. 60 voltas era muito, né? Eles queriam 60, mas é muito. Vai voltando para a pista o Tony. Então 56 voltas. Vamos colocar mais 56. Aí o Marco Andretti vai buscando a ultrapassagem em cima do Hélio Castro Neves. Só que o Marco Andretti já fez a sua parada e tem uma volta de desvantagem com relação ao Hélio Castro Neves. O Hélio vai parar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Hélio para. Então é uma outra. O Joseph Newgarden também já foi para os boxes. O Marco Andretti voltou na 14ª colocação. Agora pula para a 13ª. Ele tem uma volta com relação ao Hélio Castro Neves. Tirando essa volta, a gente colocaria a diferença de uma volta. Ou seja, o Tony também vai tirando a volta com relação ao Hélio. O Tony voltou atrás. O Hélio começa agora a economizar um pouco de combustível. Ele precisa, estamos 164. Ele vai precisar ficar na... Não sei se vai conseguir. Ele tem 48 voltas com esse tanque. Olha, será que nem o Hélio vai conseguir só com mais uma parada? Uma bandeira amarela seria ótima para o Hélio. Tirou o pé legal. Mas tirou o pé mas muito. Para tentar aí esticar. 165. Colocando mais 60. Seriam 200 não vai dar. 218 voltas não vai dar. Não vai dar. Vai ser muito difícil também para o Hélio chegar ao fim só com mais uma parada. Aí aquela história, a última parada pode ser mais lenta para ele, pode ser mais rápida para ele e mais lenta para os outros, vão precisar de mais combustível. É verdade, mas em contrapartida, os pilotos que colocarem pneus mais novos para a parte final da prova vão conseguir atacar. Então realmente é até melhor que tenha uma parada a mais para todo mundo. Nesse caso, o Hélio entra no jogo de forma diferente aí. Ele precisa parar com certeza mais uma vez. Nenhuma bandeira amarela salva o Hélio nesse momento. Ele precisa de mais uma parada. Agora interessante é que o Gil de Ferran, um consultor da Honda, que não fornece motores para a Penske, ou seja, para o Hélio Castro Neves, e o Gil tá no Twitter aqui, gol Hélio, eles são muito amigos, né? O melhor amigo desses da pista aí, eu diria que são dois, né? São os melhores amigos do Gil, o Simon Pagenaud e o Hélio, depois vem o Tony, Simon de carros protótipos. O Hélio é muito amigo do Gil de Ferran desde a época em que estiveram juntos, desde antes da época que estiveram juntos na equipe Penske. O Hélio vem para mais uma volta, 52 voltas com esse tanque, hein? 52 voltas, chegando a 170, vão ser 58, precisaria de uma amarela, agora e depois. Ele vai precisar ficar na pista então, o que? Mais 6 voltas? 6 voltas pelo menos, né? 6 vai, mas aí vai chegar no limitaço. 170, estamos na volta número 170. Agora nós temos 58 voltas. Precisaria ficar mais 6 voltas para chegar no limite, no limite. É um momento importante demais saber a hora de entrada do Hélio. Continua uma bandeira amarela para ele, seria maravilhosa nesse momento, para economizar combustível e também de repente para fazer a sua parada, né? Nesse sentido, importante também essa vantagem que ele abriu em relação aos adversários. Ele pode controlar um pouquinho aí, dar uma diminuída no ritmo sem ser ultrapassado, sem ter aquele problema de começar a brigar por posição, que aí poderia até mandar esse combustível embora. Então agora ele tem uma vantagem que ele pode controlar um pouco melhor. Se ele ficar mais 3 ou 4 voltas, na volta da pista ele vai ficar 54, 55 voltas com um tanque. Dá. Nós temos 172 voltas, agora 172 completadas, estamos na volta 173. Faltam 55 para acabar, ele está na pista 56. Se ficar mais 2 voltas é uma tranquilidade. Se entrar agora pode dar. A gente não sabe também com relação à bandeira amarela, pode dar. Vai ficar numa situação interessante o Hélio, hein? Vai ficar numa situação bastante interessante. Se ele entrar agora, vai respirar fundo, mas pode dar. Se completar mais uma, aí já dá. Se considerarmos o consumo alto do Marco Andretti
e ele completou aí 54 voltas com o tanque, com um consumo um pouco mais baixo. Pode ser que dê sim pro Hélio Castro Neves. Mais uma volta na pista. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Agora já tem aí uma margem de erro, vamos colocar assim, né? Agora vai ser um final de prova de arrepiar, hein? Porque o Marco e o Tony vão vir, o Marco e o Tony vão vir voando, enquanto que o Hélio ainda vai pensar em poupar um pouco de combustível. Vai entrando. E vai entrando também o Ryan Hunter-Reay. Tá no mesmo ritmo do Hélio esse. Esse tá no mesmo ritmo do Hélio. Esse aí é o Alex Tagliani. A equipe trabalhando no carro do Alex Tagliani, o Hélio está entrando. O Ed Capter continua na pista, o Dario Franchitti continua na pista. O Will Power também continua na pista. O Hélio vem para os boxes. O Hélio vem para os boxes, vai chegando o Hélio Castro Neves. O Will Power passa a ser o líder. O Will Power conseguiu 58 voltas com o tanque de combustível. Aí o trabalho em cima do carro do Hélio Castro Neves. Tudo ok, reabastecimento. Vai voltando a pista o Hélio Castro Neves. Volta a pista o Hélio Castro Neves. Vamos ver agora em qual é a situação que volta e entra agora o Will Power. Ali o trabalho em cima do carro do Will Power. O Hélio já está de volta à pista, o mesmo acontecendo com o Ryan Hunter-Reay. Nós temos 53 voltas para o final da prova. Dá. Se pintar uma amarela, melhor ainda. Não dá pro Tony, não dá pro Marco. Vão precisar de mais uma parada. Esse é o James Hinchcliffe. Voltando para a pista, Hinchcliffe. E o Hélio pode ter voltado em primeiro ainda, hein? Que coisa, Theo. E no meio da corrida a gente via a estratégia do Marco Andretti parecendo muito mais eficaz. E tá aí o Hélio Castro Neves mostrando que os ovais são assim mesmo, né? Você só descobre o que realmente está certo ou não nas voltas finais se ele tiver condições de levar esse carro por mais 53 voltas. Realmente brilhou o Roger Penske em parceria com o Hélio Castro Neves. O Hélio é o primeiro, o Tony é o segundo, o Marco Andretti é o terceiro. Ryan Hunter-Reay é o quarto. Tem 17 voltas na pista o Tony Kanaan, tem 22 voltas na pista o Marco Andretti. Ou seja, dos primeiros, o maior consumo é do Marco Andretti. E o Hélio, neste momento, é o mais rápido na pista. Nitidamente, o Tony e o Marco vão poupando combustível, mas para eles não adianta poupar. Eles não têm condições de chegar ao final com o que tem de combustível nesse momento. Só mágica. Geralmente não acontecem mágicas no automobilismo. Apesar de ser sábado à noite, né? Tem gente que faz muita mágica no sábado à noite. Hélio Castro Neves é o primeiro, Tony Kanaan é o segundo, Marco Andretti é o terceiro, o quarto é o Ryan Hunter-Reay. Joseph Newgarden vem pela quinta colocação. Amanhã, 9 da noite, Pânico na Band. É importantíssima aquela vantagem que o Hélio havia construído, porque de fato ele voltou à frente, está aí em primeiro lugar em relação ao Will Power, fez toda a diferença no momento do pit stop. Olho na tela, olho na Band. Kit Kat, have a break, have a Kit Kat. Amanhã, 4h30 da tarde, você vai ficar babando pela sessão livre. Chihuahua, o filme, claro, aqui na Band. Amanhã também, 2h30 da tarde, tem um especial Copa das Confederações. Você vai saber tudo sobre o evento que começa no próximo sábado. E você vai curtir no próximo sábado, 15 para as 4 da tarde, Brasil e Japão. Direto do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, com o Luciano do Vale, com o Neto, com o Edmundo. O Hélio tem 6,7 de vantagem para o Tony. Ele está virando bem mais rápido. O Tony e o Marco tiraram o pé legal. Tiraram o pé assim, muito. Mas mesmo assim, não chega. Só se estiver apostando uma bandeira amarela de 15 voltas. Aí pode pensar em chegar. Mas vai ser difícil. Porque o Tony tem 22 voltas na pista, o Marco tem 27. Faltam 46. Com 30 voltas, tô falando isso se fosse o caso do Hélio, que é o piloto que conseguiu economizar combustível. Com 30 voltas, o Marco precisa entrar. Aí o Tony. Tony vem pela segunda colocação, tem um carro muito rápido, mas acabou com uma estratégia diferente com relação ao Hélio, com relação ao Ryan Hunter-Reay, com relação ao Will Power. E a coisa vai ficando ainda melhor para o Hélio Castro Neves, porque ele vai abrindo essa vantagem em relação ao Marco, em relação ao Tony. Ou seja, os pilotos que ainda precisam fazer mais uma parada vão ficando ainda mais para trás em relação ao Hélio. Ou seja, o Hélio já tem uma situação muito boa na mão e ainda vai construindo coisa melhor para esse final de corrida.
Agora o Hélio tira um pouco o pé, mas também tira o pé o Tony e o Marco Andretti. A diferença é de 6,9. Estamos na hora da verdade do Grande Prêmio do Texas. A 8ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. A última vitória do Hélio Castro Neves foi em Edmonton, no Canadá, no ano passado. Esteve perto esse ano, né, na abertura do campeonato em São Petersburgo, chegou a liderar, não conseguiu e tem aí a chance de quebrar esse jejum também. Seria a 28ª vitória dele na Fórmula Indy. E a vitória número 108 de piloto. O rei do Texas, o Hélio Castro Neves. Ali, Ryan Hunter-Reay. E chega a informação agora da equipe do Tony Kanaan que realmente ele vai precisar fazer mais uma parada. E o grande Bola do Pânico, amanhã às 9 da noite, o Bola estará aqui na tela da Band. Está na torcida sempre, um amigo da velocidade. Está na torcida pelo Tony, mas está difícil hoje pro Tony, Bola. Hoje a vida não tá fácil pro Tony, não. Aliás, muita gente aqui no Twitter. É impressionante a popularidade do Tony, né? Muita gente aqui torcendo pelo Tony Kanaan. A gente observa no Twitter, nas mensagens que a gente vai recebendo. Estamos aqui ligados em tudo. Tomar multa da sua empresa. Ele é consultor da Honda. Agora vão ser 39 voltas. 39 voltas para o final do Grande Prêmio do Texas. É um sábado à noite diferente. Uma balada com velocidade. Uma balada com emoção pura da Fórmula Indy. 8,3 a vantagem do Hélio para o Tony Kanaan. O Marco Andretti, 34 voltas. 34 voltas com o tanque. Vamos lá, vamos ser otimistas, vai. Vamos ser otimistas com relação ao Marco Andretti. Mais 20 voltas ele precisa entrar. E faltam 39 para o final da prova. Então, a informação que chega em relação ao Scott Dixon, que já parou há algum tempo, é que ele teve uma quebra de eixo e por isso ele acabou deixando a prova. Teve uma noite dificílima o Scott Dixon. Agora, vamos ver, a gente está falando de Tony, de Marco Andretti, mas o Ryan Hunter-Reay está com a mesma estratégia do Hélio. Só que ele está 15 segundos atrás do Hélio. O Hélio vai virando agora, nesse momento da prova, no mesmo ritmo do Ryan Hunter-Reay. Só que ele tem 15 segundos de vantagem para o Ryan Hunter-Reay. O companheiro de equipe do Hélio Castro Neves, que parou uma volta depois, o Will Power, está na 6ª colocação. A gente tem o Hélio em primeiro, o Tony Kanaan o segundo. Ali por baixo é o Dario Franchitti, deixando para trás o Hélio Castro Neves. Agora ele tirou um pouquinho o pé. Agora ele começa a economizar. E o Ryan Hunter-Reay acelera um pouco mais. Aí está o Hélio Castro Neves com um retardatário pela frente. É o Joseph Newgarden. Vem por fora o Hélio Castro Neves. 35 voltas para o final. E o Tony agora reclama com a equipe dele, dizendo que o carro ficou um pouco traseiro. Talvez até por isso ele possa entrar mais cedo. É, uma questão importante em relação ao Tony e ao Marco, é claro que eles vão perder muito tempo com essa parada. A vitória fica mais distante, mas eles vão ter pneus novos para a parte final da corrida e, na opinião do Will Power, que fez a pole position, isso seria o fator decisivo dessa prova. Quem chegasse às voltas finais com pneus mais novos teria condições de avançar. Aí está o Hélio Castro Neves, o líder da prova. 34 voltas para o final, agora menos. Agora menos, 33. 33 voltas para o final. Nós temos uma dobradinha de brasileiros na frente. A última dobradinha foi em Iowa, em 2010. Só que nós, olha, estamos aqui na esperança. Mas pela situação da estratégia, vai ser difícil para o Tony. Dá para a pista voando para ganhar posições. Hélio é o primeiro, Tony é o segundo, Marco Andretti é o terceiro. É a Fórmula Indy na Band. Amanhã, 1 da tarde, os caminhões mais velozes do planeta. Tem Fórmula Truck, a categoria mais popular da América do Sul, acelerando no circuito de Goiânia. E você vai curtir tudo na Band a partir da 1 da tarde, ao vivo. Antes, a partir de 15 para as 10, tem a final masculina de Roland Garros. E você vai curtir com a narração do Luciano do Vale. Olho na tela, olho na Band. Correios, vá mais longe com a Fórmula Indy. O Hélio tira o pé. É um ritmo mais lento do que o Marco Andretti e o Ryan Hunter-Reay, mas é o mesmo ritmo do Tony Kanaan. E mesmo assim ele tem 12 segundos de vantagem para o Ryan Hunter-Reay e
E tem 11 segundos de vantagem para o Mark, que já tem 43 voltas com esse tanque de combustível. O Tony Kanaan vai para os boxes, antecipa. Já que tem que fazer uma parada, já que está reclamando do carro saindo de traseira, ele antecipa. Ele antecipa. O pessoal mexe ali na frente e manda de volta para a pista o Tony. Agora pronto, agora ele vai com esse tanque até o final. Ver em que posição vai voltar o Tony, mas a situação é complicada, né? Porque para em bandeira verde, vai tomar volta. Então a situação do Tony é muito complicada. Para a vitória realmente fica complicado. Vamos ver se ele consegue aproveitar o fato de ter os pneus novos e se a diferença vai ser tão grande assim, que permita que ele avance nessas 29 voltas que faltam para o final da prova. O adversário do Hélio neste momento é este aí, ó, Ryan Hunter-Reay. É o terceiro colocado. Ele está conseguindo virar mais rápido que o Hélio Castro Neves. Ele largou em terceiro. É o atual terceiro colocado. Vamos ver a diferença dele agora, quando ele completa mais uma volta. A diferença é de 10,5. Já foi de 15. Já foi de 15, é de 10,5. Mas o Hélio nitidamente está economizando o combustível. Talvez até para ter uma reserva no final da prova. A grande história é o combustível. Essa é a história deste grande prêmio do Texas. E o Will Power vai tomar uma volta do Hélio. Tá vendo o reabastecimento do Charlie Kimball. Tô de olho ali na pista. É o Will Power aquele ali. E aí você vê o Charlie Kimball. É o Will Power, hein? É o sétimo colocado tomando uma volta do Hélio Castro Neves, hein? Ritmo excelente do Hélio, mesmo economizando combustível. E um detalhe, o Will Power agora pode fazer um joguinho de equipe, né? Pode complicar a vida do Ryan Hunter-Reay. É verdade, pode complicar e muito a vida do Ryan Hunter-Reay. Fica aí o Hélio com essa vantagem para o final da prova. Se eles pararam na mesma volta, o Ryan e o Hélio, a condição de combustível igual, nós temos uma disputa totalmente aberta que está aí só nessa vantagem do Hélio, que agora é de 9 segundos. A gente precisa ver como é que ele administra. O Tony Kanaan voltou na 9ª colocação. Volta na 9ª posição o Tony Kanaan. O Hélio é o primeiro, Marco Andretti é o segundo. 48 voltas com esse tanque de combustível tem o Marco Andretti. Vamos ver o momento que vai parar o Marco Andretti. Olha, o Ryan Hunter-Reay começa a preocupar, hein? 9,4 é a diferença do Hélio para ele. Ele vem tirando volta a volta. E ainda faltam 24 voltas para o final da prova. O Grande Prêmio do Texas sempre é sintoma de muita emoção no final da prova. Dário Franchitti está ali à frente do Hélio. O Tony voltou uma volta atrás. O Marco vem para os boxes. Marco vem para os boxes. A diferença do Hélio para o Ryan Hunter-Reay, 9,6. Na última volta o Hélio foi mais rápido do que o Ryan Hunter-Reay. Tá aí o reabastecimento no carro do Marco Andretti. Você vê que é um reabastecimento. O reabastecimento é mais rápido, mas tem a troca de pneus. Mas o reabastecimento, você sempre vê que eles trocam os pneus primeiro e aí continua o reabastecimento. Agora é o contrário. Por quê? Porque não precisa de tanto combustível. É verdade, Theo. E nós tivemos no ano passado uma corrida decidida nas últimas 2 voltas, quando o Graham Rahal acabou encostando no muro e permitiu a ultrapassagem do Justin Wilson. E nós devemos ter um final tão emocionante quanto aquele, já que nós temos 22 voltas para o final. O Ryan Hunter-Reay vem se aproximando do Hélio, vai botar muita pressão e agora o Hélio vai precisar de frieza para... Continua num bom ritmo, ele pode ser mais rápido do que ele é, mas continua num bom ritmo na metade da temporada, mas é importante demais você ter um pouco de reserva e a gente está vendo que o Hélio tem sido constante, não venceu ainda, mas tem sido constante. Ó, você vê que o tanto que ele está economizando, que neste momento ele acaba sendo ultrapassado pelo Joseph Castro Neves, hein? O Ryan Hunter-Reay está mais rápido, hein? Tira o pé o Hélio, de repente está esperando uma bandeira amarela que pode não aparecer, hein? Será que as contas estão erradas? Será? Tira o pé. O Tony Kanaan vai ganhando posições. O Tony já é o 6º, hein? O Tony já é o 6º colocado. O Hélio é o primeiro, o Hunter-Reay é o 2º, o Ed Carpenter é o 3º, o James Jacobs é o 4º, o Tony agora é o 5º. O Tony vai crescendo na prova, hein? O Tony vai crescendo e vai voando. Vai voando o Tony, crescendo na prova. Aqueles que estavam mais atrás ele vai tirando. Ele continua com uma volta com relação ao Hélio, mas se passar, o Hunter-Reay chega, hein? 6,4, tirou muito, hein? O Hélio, eu tô achando muito estranho essa economia tão grande nesse momento.
Ó, olha como é que ficaria a situação do campeonato. Ó. 259 o Hélio, o Hunter Ray o segundo. Eu tô achando muito estranho nesse momento, porque ele tirou muito o pé. Tirou muito. Ou ele tem um problema, o problema apareceu agora, ou as contas estão totalmente erradas. O Tony Kanaan agora é o quarto. É o quarto Tony Kanaan. Cresce na prova, porque esse aí parou, ó. O James Jake estava na frente, parou. Nós temos o Hélio em primeiro, o Ryan Hunter Ray é o segundo, o Eric Carpenter é o terceiro, o Tony é o quarto. O Tony é o quarto nesse momento. O Tony está 10 segundos atrás do Ed Carpenter. Só que vem virando bem mais rápido que o Ed Carpenter. O Hélio só tem 5 segundos de vantagem para o Ryan Hunter Ray. Faltam 14 voltas para o final da prova. 14 é o final de prova de arrepiar, faltando 13 voltas para o final da corrida. Tony Kanaan virando aí os tempos com média de velocidade quase 2 milhas mais rápido que os líderes, e o Ryan Hunter Ray virando pelo menos 1 milha mais rápido que o Hélio Castro Neves. Isso num circuito oval é muita diferença. O Hélio Castro Neves aí realmente num ritmo reduzido aí em relação ao que ele já teve nessa corrida. Olha, o Tony, fazendo uma conta rápida aqui, ele está mais ou menos a 20 segundos do Hélio Castro Neves. Tem uma volta, mas no ritmo atual, mais ou menos 20 segundos. Ele vai tirando com relação ao Ed Carpenter, mas é muita coisa para tirar em 12 voltas. É muita coisa para tirar em 12 voltas. O Hélio agora tem 4,8 de vantagem para o Ryan Hunter Ray. Tá aí o Tony, ó. O quarto colocado, fazendo uma grande prova, tem uma parada a mais do que o Hélio, do que o Ryan Hunter Ray e o Ed Carpenter, e vai para cima. Vai para cima. Ele passando o Ed Carpenter, ficaria mais ou menos 13 segundos do Hélio Castro Neves. Mais uma volta sendo completada, 11 voltas para o final. Tô de olho aqui nos tempos do Hélio e também do Ryan Hunter Ray. O Hélio está mais lento, a diferença é de 4,5. 4,5 é a diferença. O Tony vai tentando aproximação em cima do Ed Carpenter e vai chegar, hein? O Tony vem atropelando, hein? Vem atropelando o Tony Kanaan. Impressionante a recuperação do Tony no final da prova, hein? Impressionante. Vem atropelando e vai tirando com relação ao Hélio também, hein? Segura o Tony. E agora o Hélio Castro Neves dá uma resposta com relação ao Ryan Hunter Ray. Conseguiu ser mais rápido. Conseguiu ser um pouquinho mais rápido. A diferença é de 4,7. O Tony está a 2,7 do Carpenter. Passando o Carpenter, vai ficar 15 segundos do Hélio. E nós teremos aí o duelo do vencedor das 500 milhas de Indianápolis, o Tony Kanaan, com o pole position das 500 milhas, o Ed Carpenter. Um duelo direto na pista. Passando o Carpenter, fica muito bom para o Tony tentar atacar os 2 primeiros colocados. Aí você vê o Ed Carpenter, estamos de olho aqui na cronometragem. A diferença do Hélio para o Ryan Hunter Ray é de 4,6. Estamos a 8 voltas do final da prova. Caiu um pouquinho agora, 4,5, 4,5. O Tony está a 2 segundos do Ed Carpenter. O Marco Andretti é o sexto. Marco Andretti é o sexto e está coladaço no Dário. O Marco Andretti vai terminar bem. Vai terminar entre os 5, entre os 4 primeiros colocados. Esse é o Tony. Já está 1,2 com relação ao Ed Carpenter. Está a 17 segundos do Hélio Castro Neves. Vai abrindo o caminho o Tony Kanaan. Estamos agora a menos de 7 voltas para o final da prova. 4. Já vem o Hélio para completar mais uma volta. Vai passando o Hélio Castro Neves, completando mais uma volta. Estamos agora a 6. A 6 voltas do final da prova. Vai mudar agora, tá aí. 6 voltas do final da prova. A diferença na volta anterior, 4,3. Vamos ver agora. Ryan Hunter Ray passa. Vamos ver a atualização. 4,3. Tá bem o Hélio. Tá bem o Hélio. O Tony é que vai deixando para trás o Ed Carpenter. O Tony vai deixando para trás, é o terceiro. Só que tem de caminhar para chegar no Ryan Hunter Ray. Tem de caminhar 11 segundos para chegar no Ryan Hunter Ray. O Hélio Castro Neves completa mais uma volta. 5 voltas para o final da prova no Texas. O Hélio Castro Neves mais próximo da vitória. Passa o Ryan Hunter Ray. Vamos ver a diferença. A diferença é de 4,7. Abriu o Hélio Castro Neves. Abre o Hélio Castro Neves. Agora já vem para completar mais uma volta. Vamos ter apenas 4 voltas para o final da prova. Passa Hélio Castro Neves. 4 voltas para o final da prova.
praticamente 10 quilômetros separando o Hélio Castro Neves da vitória. Você vê a diferença com relação ao Ryan Hunter-Reay. O Tony Kanaan é o terceiro colocado, o quarto é o Ed Carpenter, o Marco Andretti vem pela quinta colocação, está 9 segundos atrás. Já vem o Hélio Castro Neves para completar mais uma volta. Agora só três voltas para o final do Grande Prêmio do Texas. 3 voltas separando o Hélio Castro Neves da sua primeira vitória nessa temporada. 3 voltas separando o Hélio Castro Neves da sua 28ª vitória. Será que tem combustível? Espero que sim. E vale a sua torcida em todo o Brasil com o Hélio Castro Neves. Vai tentando a segunda vitória brasileira nessa temporada. Já vem o Hélio para duas voltas para o final da prova para o Hélio Castro Neves. Apenas 2 voltas. Apenas 4.800 metros. Na passagem vai receber a indicação de que é a última volta. Na passagem vai receber a bandeira branca, que indica que é a última volta. Indica que faltam só 2.414 metros para o Hélio Castro Neves vencer. Bandeira branca para ele. Abre a última volta e abre com uma ótima vantagem de 5 segundos e 4 décimos. O Tony Kanaan continua em terceiro. O Marco Andretti na quinta colocação. Vem para vencer o Hélio Castro Neves. Só mais um pouquinho, Hélio. Só mais um pouquinho. Hélio Castro Neves. Bandeirada para ele. Vence Hélio Castro Neves o Grande Prêmio do Texas. Vence pela primeira vez nessa temporada. Vence o Brasil na Fórmula Indy. Vence para ser líder do campeonato de forma isolada. Num belo trabalho do piloto. Num belo trabalho da equipe. Tá aí o Hélio Castro Neves. O Brasil chega à sua vitória número 108 na Fórmula Indy. O Hélio chega à sua 28ª vitória. Uma vitória fantástica. Largou em sexto. Foi rápido. Soube economizar combustível. A equipe trabalhou de forma perfeita. Ryan Hunter-Reay passa em segundo, Tony Kanaan em terceiro, Ed Carpenter é o quarto, o quinto é o Marco Andretti, Thiago Mendonça. Excepcional o trabalho do Hélio Castro Neves, cerebral a corrida inteira, foi constante, que é o que precisa ser no oval, rápido no momento certo, soube poupar no momento ideal, fica com a vitória, um passo importante para o título. Se foi o ano das 500 milhas do Tony, por que não pode ser o ano do título do Hélio Castro Neves? Aí está o Hélio Castro Neves. E vai ter alambrado. Ele é danadinho no alambrado. Já vem o Hélio Castro Neves comemorando com seu carro. É bacana a gente ver uma vitória do Hélio Castro Neves. Volta a vencer o Hélio Castro Neves. A última vitória em Edmonton, no Canadá. Vem para o alambrado. Vem subir. Vem comemorar que a festa é toda sua. Vem para ser o Homem-Aranha. Tá aí o Hélio Castro Neves. Danadinho ali subindo, que bacana a gente vê uma bandeira do Brasil ali, ó. Muito bacana, sempre a gente vê a bandeira do Brasil. Agora lá no Texas, em Fort Worth. Aí a festa do Hélio Castro Neves. Segura aí, não vai cair daí, Hélio Castro Neves. Tá tranquilo, a lambrada é forte. E ele também tá na grife ali, tá no peso certo. Aí o Hélio Castro Neves comemorando agora com a sua equipe Penske. Uma bela vitória do Hélio Castro Neves. E uma grande corrida do Tony Kanaan. O Tony com uma parada a mais, chegando em terceiro. Importante mais pro campeonato do Tony também, hein? É outro que tá aceso com relação ao campeonato. Que momento vive o Brasil na Fórmula Indy. 4ª vitória do Hélio Castro Neves nesse circuito do Texas, 2004, 2006, 2009 e agora 2013. Merecidíssima a festa do Hélio e também do Tony. Hélio Castro Neves vence e é o novo líder isolado dessa temporada. Ali você viu ele conversando com o pessoal de circuito. Você falou o quê? O cara falou assim, parabéns. Valeu, Hélio Castro Neves. Valeu, Tony Kanaan. Grande abraço para você. Mais emoção e velocidade amanhã, a partir da 1 da tarde, com a Fórmula Truck aqui na Band. Um ótimo final de sábado para você. Um grande domingo. E cuide-se bem. Olho na tela. Olho na Band.
Audio Jungle.